técnico nem. Olá, papudo! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Fotógrafo. Eu sou Rafael Petroco. Eu sou Ana Cariani. E hoje é aquele episódio que você vai passar raiva. Porque você sempre tá juntando um dinheirinho pra poder viajar, ou seja, trabalha pra viajar. E no bate-papo de hoje nós vamos conversar com alguém que recebe para fazer isso com a maior tranquilidade. É óbvio que durante essa viagem tem um trabalhinho, mas aproveita-se muito mais do que trabalha-se. Então vamos para os recadinhos e vai se preparando aí pra socar alguma coisa. E nos recadinhos de hoje, vale lembrar que estamos disponível de portas abertas para você que gosta de produzir conteúdo sobre fotografia. Se você quer participar de um bate-papo com a gente aqui de segunda-feira, ou tem algum outro conteúdo que queira compartilhar, escreve para contato@papodefotógrafo.com.br. Conte a sua história, fale sobre o que você quer falar, que a gente se ajeita aqui e abre um espaço para você compartilhar aquilo que quer compartilhar. E o segundo recadinho do papo do nosso PDF é que se você compartilhar qualquer episódio que você esteja ouvindo com os seus seguidores, seja no Instagram, no Facebook ou no Twitter, você concorre a prêmios. Falando nisso, a gente não fez o sorteio ainda nesse mês, então corre que ainda dá tempo, porque a gente vai fazer em breve, na próxima semana, e depois passar o carnaval, passar a folia, você pode receber um presente especial na sua casa. Então, vai lá, compartilha, mas precisa marcar a gente para que a gente possa ver, possa entender aí qual é a mensagem que você está passando, para a gente poder colocar o seu nome no sorteio. Então, compartilha lá, marca a gente e concorra a prêmios. Recadinho super especial, e isso a gente pode falar de coração. A Digipix está com o Digipix Day. É aquele evento super bacana com palestras incríveis, onde o valor da inscrição você recebe de volta como voucher para utilizar na compra de qualquer produto da Digipix. Olha que legal. Na verdade, no final das contas, e se você fizer a continha matemática básica, você vai entender que são 5, 6, 7 palestras aí que você tem gratuitamente, porque no final das contas você não vai pagar nada, quer dizer, paga e recebe de volta. E falar pra você, tem 3 pessoas super queridas no palco, todas são, óbvio, mas tem 3 pessoas que nós somos muitos amigos, assim, muitos amigos, somos íntimos, a gente se conhece, a gente troca mensagens, que vão estar no palco passando um conteúdo incrível sobre criatividade e outras áreas da fotografia. Então você não pode perder, é baratinho para participar, então vai lá no digipixpro.com.br que você vai ter todas as informações. É no dia 1º de abril e nós estaremos lá cobrindo o evento e fazendo uma bagunça com todos vocês. Então, não esqueça, Digipix Day, dia 1º de abril, e não é mentira, estaremos lá compartilhando esse dia incrível com todos vocês. Os usuários do álbum ProSite acabam de receber produtos gratuitos e novos recursos. E o melhor de tudo é que não precisa pagar mais nada. Esses presentes, eles são uma retribuição pela fidelidade e parceria com o álbum, que agora em abril vai completar 4 anos, ou seja, o aniversário é só em abril e o presente já chegou agora. O nome desse plano exclusivo é Album ProSite Legacy. Ele inclui o Proof, o Design Box, a realidade aumentada e o ProSite. E todos esses produtos já estão prontos para uso. É só você entrar lá na sua conta no site da Album, albumpro.com.br, acessar que tá tudo lá liberado, só usar, fazer a festa. Olha que beleza. E uma dica muito bacana para você que tá aí querendo testar uma câmera, né? Tá querendo trocar, mas não sabe se compensa, se vale a pena, precisa praticar um pouquinho para ter certeza da compra que vai fazer. Entra agora no MOV, M-O-V, Locadora, que você vai conhecer uns caras incríveis que tem um monte de equipamento para você alugar e fazer o teste. É câmera, é lente, é flash, é LED, tudo que você precisar para fazer esse teste incrível. Ou se você vai fazer algum trabalho e não tem o equipamento para aquele trabalho, esses caras também alugam para você poder fazer tudo com excelência. Então acessa lá a MOV Locadora, pode procurar no Instagram, você vai encontrar. Eles também dão dicas dos equipamentos lá, você pode conhecer um pouquinho mais. São parceiraços nossos e em breve tem novidades aí de uma brincadeira que a gente vai fazer em conjunto. Então não perca essa oportunidade, a gente vai pôr o link no post para você também ficar
ficar muito mais fácil de acessar e de conhecer esses caras, que vale a pena alugar. Se você aí tem um pouquinho de dinheiro só, não tem pra comprar, vale a pena locar, testar e se gostar, entrar nas dívidas. É padrão, tá bom? Então acessa lá agora e fique ligado no bate-papo que tá muito legal e você vai viajar nessa conversa. Bom, então vamos começar o percurso da nossa viagem com a nossa guia, ou melhor, com a nossa convidada, para falar sobre esse tema que eu acredito que todos os fotógrafos adoram, que é viajar. Então, Paty, seja bem-vinda ao nosso programa, muito obrigado por ter aceito esse convite, e já aproveitando o embalo, conta um pouquinho da sua história de como você acabou se envolvendo com a fotografia. Oi, Rafa, oi, Ana, um prazer enorme estar aqui e eu que agradeço pelo convite de estar participando. Meu primeiro podcast, gente, então me desculpem qualquer coisa aí. Tá sendo tudo muito novo pra mim aqui. Mas na fotografia eu já tô há um tempo. Bom, o meu envolvimento com fotografia, como o Rafa falou, é na área de viagens. Eu me formei em design gráfico. Eu estava conversando com o Rafa antes e a gente falou da área de publicidade, que todo publicitário tende a ir para essa área de fotografia, mas no design também acontece isso, né? Então eu trabalhava na área de comunicação por vários anos, mas eu sempre tive essa paixão por fotografia, tanto que o meu projeto final na faculdade ainda foi sobre fotografia, mas eu não manjava nada, assim. Na época ainda eu defendia muito que o olhar do fotógrafo, o lado criativo da fotografia e não a parte técnica, né? Justamente porque eu não tinha a parte técnica na época. Então, eu tinha só essa paixão, assim, sempre foi muito um sonho, assim, era uma coisa muito distante da minha realidade. E aí eu comecei a viajar, eu fui morar na Índia em 2011, morei lá 2 anos quase, e a Índia é aquela coisa, né, uma escola para quem tá querendo fotografar, principalmente pessoas, texturas, cores, lá tudo se mistura muito, né? Então eu comecei a ficar muito apaixonada por essa coisa de transmitir sensações através da fotografia. Então, na época eu fotografava como um hobby, eu nem tinha câmera profissional, eu tinha uma câmera compacta da Canon e eu brincava muito, era minha motivação em todas as viagens, todo final de semana eu estava inventando alguma coisa ou saía na rua para fotografar e eu amava, eu comecei a me apaixonar pela fotografia de pessoas, de lugares, de natureza, de tudo, em todos os lugares onde eu estava. E a Índia foi uma escola para mim. Então lá eu ainda trabalhava com design. Depois, quando eu voltei para o Brasil, eu ainda continuei a trabalhar com design. Mas foi lá que me despertou mais para esse lado. E aí depois tudo foi se encaminhando para onde eu tô hoje. Mas aí vem uma longa conversa pela frente. Tem que se preparar para essa viagem. Hoje vai durar pelo menos aí umas 2 horinhas. Esse foi o meu envolvimento inicial, né? E depois tem muita coisa ainda, muito chão. Mas uma curiosidade, por que a Índia? Era uma decisão profissional que já tinha aí algum objetivo profissional? Ou era uma decisão pessoal que dava para conciliar com a vida profissional? Na verdade, na época, eu estava em busca de uma mudança pessoal mesmo. Então, eu nunca fui, vou falar porque existe muito esse clichê, assim, de eu vou pra Índia buscar espiritualidade, meditar, aquela coisa. Não, nunca fui disso. Bem pelo contrário. E eu fui porque eu queria um crescimento como pessoa, eu queria me desenvolver, assim, como ser humano mesmo, e eu queria um choque cultural, um lugar que me proporcionasse um choque cultural. Então, eu comecei a procurar emprego na área de design, né, que era como eu trabalhava antes, em diversos lugares do mundo, através de uma organização que faz intercâmbios na tua área profissional, né, de atuação. Então, eu encontrei na Índia e como eu queria, na época, assim, eu era outra pessoa, eu era super fresca, tinha medo de bicho, eu era fresca com comida, eu era toda outra pessoa, assim, do que eu sou hoje. E eu queria muito mudar, eu não sabia exatamente para quê, mas eu queria esse choque cultural. Então a Índia, a princípio, assim, foi difícil tomar a decisão de ir para lá, porque eu sabia que era o lugar mais difícil que eu poderia escolher no mundo, né? Mas eu decidi ir, eu sou muito quando eu decido fazer uma coisa, eu não desisto. Então eu fui, claro que foi um processo de aprendizado muito grande e longo, mas eu acabei ficando mais tempo do que eu ia ficar. Foi a melhor escolha, assim, e foi um grande divisor de águas na minha vida. Por isso que eu sempre
sempre falo que a Índia foi a minha escola na fotografia, apesar de na época eu ainda não fotografar profissionalmente, porque lá foi um divisor de águas na minha vida como pessoa mesmo, e eu acho que foi a partir daí que eu comecei a ter cada vez mais essa vontade, né, da busca por algo que eu amava fazer e não que eu estava fazendo só por comodidade ou pela minha profissão de faculdade, né? Você falou que voltou pro Brasil e continuou na área de design. A fotografia ainda não tinha entrado profissionalmente na sua vida. Quando é que isso aconteceu? Quando você falou assim, vou ser fotógrafo. Então, ainda não tinha entrado, mas foi um negócio muito louco, porque eu não sei responder essa pergunta. Porque eu voltei, porque eu não sei, sabe quando a coisa meio que flui, assim, e quando você vê... É muito difícil, né? Vocês devem ter passado por isso também, talvez. Todo mundo que troca de profissão, eu digo que é a mesma coisa quando você se forma, né? Quando você se forma qualquer coisa, um engenheiro, um designer, um publicitário, qualquer coisa, demora um tempo até você começar a conseguir dizer que você é aquilo, né? Eu sou um engenheiro, eu sou qualquer coisa. Eu até hoje não tenho coragem de falar o que eu sou. Então, é muito estranho. É muito estranho, né? Porque é um rótulo que te define. Então, eu acho aquilo ali... Eu sempre achei aquilo muito estranho pra mim. Então, na verdade, eu tive um processo, assim, eu acho que foi junto com o processo pessoal também, essa autoconfiança no meu trabalho, porque é muito difícil, né? Como eu não era dessa área de fotografia e eu comecei a ganhar destaque, teve um momento de transição, assim, que era quando eu trabalhei em Floripa, foi o último endereço que eu tive. Eu sou nômade, já faz 5 anos que eu não tenho um endereço fixo. O último endereço que eu morei foi lá em Floripa. E aí lá eu trabalhava ainda na área de design, mas eu comecei a alimentar uma página no Facebook com as minhas fotos e histórias, porque eu também gosto muito de escrever, né? Então eu sempre fui muito do storytelling, assim. Então eu pegava as fotos todas que eu tinha feito no tempo que eu morei na Ásia e na Índia, e eu sempre contava as histórias. O meu prazer era contar a história por trás daquelas fotos. E eu não tinha conhecimento técnico nenhum quando eu tirei nenhuma daquelas fotos. E as pessoas vinham muito me perguntar: meu Deus, mas como você fez isso? Como você fez aquilo? Nossa, que luz maravilhosa, isso, aquilo. E eu não sabia absolutamente nada, eu fui totalmente no instinto, assim. Eu sou péssima até com tecnologia, isso até é uma dificuldade, um conflito que eu tenho com a profissão, porque para mim é muito mais difícil, né? Tem gente que tem isso muito natural, essa parte técnica, porque fotógrafo acaba tendo que ser meio nerd, né? E eu sou o oposto disso. Então, para mim, sempre foi difícil isso, porque eu fui sempre fazendo no instinto. E aí, por eu ser da área de criação, aquilo lá veio com uma certa facilidade para mim. Então, na época, eu fiquei alimentando a página começou a crescer bastante, e eu vivia fazendo um monte de viagem maluca, na época com um amigo meu que trabalhava comigo. E aí a gente começou a se juntar, ele também estava no mesmo processo, começou do mesmo jeito, e a gente se juntou para fazer uma exposição, então a gente fez uma baita exposição, assim, que não deu lucro nenhum, mas a gente gastou uma nota para fazer um negócio massa, que até hoje, assim, eu nem entendo por que a gente fez tudo aquilo, mas foi muito legal, principalmente para minha autoestima, para ver como as pessoas estavam me valorizando. E eu acho que ali foi quando começou esse processo. Eu ainda não conseguia me dizer fotógrafa, até porque eu não trabalhava ainda com isso, né? Mas começaram a surgir algumas coisas. E aí, depois que eu saí lá de Floripa, eu fui fazer curso de fotografia mesmo. Eu fiz um curso em São Paulo. Foi um curso curto também, porque a parte criativa eu já tinha muito desenvolvida. Então, eu fui mais para entender a parte técnica. E eu já tinha noção de que eu não queria nada que me prendesse, né? Na verdade, eu tinha medo de entrar... Eu sabia que eu queria fotografia, mas eu tinha medo de entrar na fotografia e me prender mais ainda do que no escritório, né? Tava saindo de um escritório justamente por ficar muito presa. E aí, quando você trabalha com eventos, você fica mais presa ainda, né? Você não tem fim de semana, você não tem agenda pro próximo ano. E aí eu tinha muito medo disso. Então, eu tava indo, mas indo com cuidado de onde eu ia me enfiar, assim. Então, como eu tinha muito certo na minha cabeça o que eu não queria, que era ficar presa em um escritório, ou seja lá onde fosse, eu acho que isso ajudou a me guiar. E na época não tinha nada disso, né? Hoje em dia eu trabalho 100% com o meu Instagram. Então, na época eu nem dava muita bola para Instagram, e ninguém trabalhava com isso, né? Então, eu comecei mais por compartilhar, eu fazia muita
como eu falei, fazia muita viagem muito maluca, assim. E aí o pessoal me acompanhava mais por isso, pelo meu desprendimento nas viagens e tudo, e também pela fotografia. Então foram duas coisas que foram caminhando juntas, e é por isso que hoje em dia eu sou fotógrafa de viagens, né? Porque foi uma coisa que foi se construindo junto, assim, ao longo dos anos. E aí eu acabei que eu nunca trabalhei, assim, com eventos mesmo, com alguma área muito já formada, assim, da fotografia, né? Foi algo muito novo que eu fui explorando. Hoje em dia existe, né, essa carreira de Instagrammer, de fotógrafos de viagens também, enfim. Existe esse meio hoje em dia, mas na época era uma coisa muito distante, né? Quem era fotógrafo de viagem era só, sei lá, quem trabalhava para National Geographic. E hoje em dia tem um leque muito maior. Mas como isso não era muito claro há uns 4, 5 anos atrás, eu fui meio que andando junto com esse processo, sabe? As coisas foram acontecendo e quando eu vi, eu já estava ali no meio, e aí foi muito bom por isso, né? E aos poucos você foi deixando de ser designer. E aos poucos deixando no sentido assim, nossa, agora eu não sou mais, não sei mais fazer, mexer no CorelDRAW, não sei. É muito engraçado. Você desaprendeu. Desaprendendo. Mas eu peguei por um tempo, assim, eu tinha uma birra de... Não sei se vocês falam birra em São Paulo, ou se isso é uma expressão. Sim. Mas eu peguei muita birra, muita implicância, assim, da profissão de design, porque eu acho que eu fiquei tão frustrada com o escritório e com aquela vida ali que eu não aguentava mais, eu não queria mais olhar para um computador, olhar para um Illustrator, assim. Eu acho que eu demorei anos para abrir o Illustrator de novo, assim, pra você ter noção. Então, aí hoje em dia eu gosto muito e eu acho que nada é por acaso, assim, né? Então, o fato de eu já ter trabalhado muito com comunicação me ajuda muito hoje, né? Porque eu tenho uma noção muito boa, no fim eu faço tudo, né? Eu falo que eu sou minha própria estagiária, meu próprio setor financeiro, criação, redatora, correção, tudo. Minha própria chefe, às vezes eu sou uma péssima chefe. E aí você tem que brincar com tudo, né? Então, como tudo isso está na área de comunicação, acaba que acrescentou muito na minha vida, assim. Eu não vejo como nada na vida é perda de tempo, né? Tudo você está construindo para utilizar em algum momento. E nesse processo, você também tomou a decisão de ser nômade. Você não queria ficar nem presa, mas nem no escritório e nem na casa você queria. Mas então, essa é uma outra questão. Assim como eu não sei o momento em que eu que eu olhei para a fotografia e falei, é isso? Eu sempre tive essa paixão e fui alimentando. E com viagem, foi a mesma coisa. Eu também não sei, quer dizer, eu sei o momento em que eu me tornei nômade, porque tem uma data quando eu saí de Floripa, né? Mas não era uma intenção. Em nenhum momento eu fiz um planejamento, muito pelo contrário. Eu consegui ser demitida da empresa que eu trabalhava e foi uma coisa que não fazia ideia, eu não sabia onde eu ia parar, eu achava que eu ia ficar morando em Curitiba, ou talvez eu fosse para São Paulo, eu não sabia direito para onde eu ia, e nessa de não saber, quando eu vi passou 1 ano, passou 2, e aí que eu comecei a me dizer, e falar para mim mesma e para os outros, né, que eu era nômade, porque isso é outra coisa. Na época, assim como não existia essa profissão, é muito recente, né? Parece que é meio antigo, mas é muito recente essa coisa de trabalhar com Instagram. Não, é antigo. Não, eu ia falar do nômade. O nômade é antigo. Do nômade não. O nômade é antigo, mas não existia esse nome. É isso que é a questão. De uns tempos pra cá, bom, existia a palavra nômade, óbvio, mas não se falava sobre nômades digitais, né? Que hoje em dia tá muito na moda, assim. E eu acho até meio estranho, assim, porque quando as pessoas vêm me perguntar, normalmente elas me perguntam quanto tempo eu me planejei para me tornar nômade digital, como se tivesse sido um planejamento. E foi muito pelo contrário, na verdade a vida foi me empurrando para isso, e quando eu vi não fazia sentido, sabe? Em nenhum momento nesses 5 anos agora, que acabou de fazer 5 anos, em nenhum momento eu vi sentido parar em algum lugar, porque principalmente como eu estava fazendo da minha carreira esse ramo de viagens, eu não parava, né? Então, imagina, eu acho que até mais, porque quando eu morava em Floripa, eu também nunca parava lá. Em pelo menos 5 anos, o máximo de tempo que eu fiquei num lugar só foi 2 meses e meio no Atacama, e porque eu estava com uma expedição lá, né? Porque eu levo grupos para viajar comigo de vez em quando. Imagina, nesse tempo todo, 2 meses e meio foi o máximo que eu fiquei num lugar. Então, não faz sentido nenhum eu ter um apartamento, alugar ou investir num imóvel, né, hoje. Daqui a um tempo pode ser que sim, mas até agora não chegou ainda o lugar nem o momento que fez sentido isso.
Quando as pessoas perguntam quanto tempo você se planejou para ser nômade, elas querem saber quanto dinheiro você guardou para poder viver sem trabalhar. Na verdade, sim. Eu acho que é essa a pergunta. Mas existe esse tabu, assim, né, do dinheiro. Até uns tempos atrás, há pouco tempo atrás, eu fiz um post no meu Instagram falando sobre essa área financeira, porque eu, apesar de não entender nada disso, eu sou uma pessoa absurdamente econômica, com tudo. Então, mas eu me tornei assim, eu tenho um pouco disso em mim, mas eu me tornei assim muito por conta das viagens, porque no começo eu não tinha dinheiro para nada, nada mesmo, assim, era muito comum eu ter R$50 no banco e dizendo para mim mesma que tava tudo bem, sabe? Então, eu era assim, se eu saía, não comprava uma água, sabe, na rua, porque eu voltava e ia tomar onde eu tivesse. E não... Então, assim, essa questão é mais uma desconstrução, assim, mais uma das tantas desconstruções, né, dessa vida de viver viajando e de trabalhar também com fotografia de viagens. Na verdade, você precisa, no começo, aprender a diminuir os seus gastos e viver com muito menos. Quando você consegue viver com menos, aí sim você consegue viver melhor e você consegue fazer com que as coisas comecem a fluir, né? Não é... Eu pelo menos, não tive esse processo de guardar muito dinheiro, mas eu acho que mesmo que você tenha essa oportunidade, né, de repente estar num emprego bom, consegue guardar por bastante tempo, ainda assim, eu conheço muita gente, né, que já fez isso para dar volta ao mundo, ou enfim, ainda assim você precisa diminuir, você precisa botar a tua vida ali numa mochila, numa mala, e precisa viver com muito menos, senão você não vai conseguir fazer com que aquilo dure. E aí depois vem o processo de você começar a ganhar com isso de fato, né? Esse processo entre se descobrir como fotógrafa e se tornar nômade, de uma certa maneira, unir o útil ao agradável, né? Juntando esse processo, aí você falou, já que eu tô fazendo fotografia de viagem, que é uma coisa que eu gosto, ser nômade vai me ajudar nisso. E ser nômade vai me desenvolver mais como fotógrafo de viagem, porque eu vou realmente ter que ficar circulando por aí, que eu não tenho onde ficar. Isso faz parte do seu processo de construção como profissional, como linguagem fotográfica? Sim, eu acredito que sim, fez muito parte disso. Como eu falei, não foi de uma forma consciente, porque em nenhum momento eu planejei nada disso, né? Então não foi como se eu pensasse, nossa, não foi uma estratégia na minha cabeça, né? Eu vou ficar nômade porque aí eu vou melhorar fotograficamente falando e vou melhorar também como pessoa, enfim, não teve essa estratégia na minha cabeça. Mas agora, 5 anos depois, olhando para trás, eu consigo ver que isso influenciou muito, porque é isso, a galera que trabalha com Instagram de viagens, normalmente se resume muito às dicas e faz... Eu acabo indo para um lado mais de autoconhecimento, porque viajar sempre trouxe muito isso para mim, né? E eu não sou uma pessoa planejada, né, que vai num lugar e tem tudo já fechadinho e que sabe todas as dicas e que anota tudo. Eu não sou essa pessoa, então eu acho que tem que ser o mais natural possível, né? Então, por isso que eu vejo que eu sempre tinha um público muito engajado e muito fiel, assim, digamos, ao meu trabalho, até hoje isso, porque é muito real, né? Porque eu realmente estou viajando o tempo todo. Então, a minha vida é isso, né? Eu não tenho uma base. Eu volto esporadicamente para casa dos meus pais, que é até onde eu tô agora, mas eu fico aqui em torno de 3 semanas e aí depois demoro 3, 4 meses para vir. Então, é um lugar que eu venho muito esporadicamente e aí eu troco algumas coisas que eu tenho na mala e tal, mas basicamente a minha vida tá resumindo ali numa mala e numa mochila, que eu digo que é minha casa e meu escritório. E é porque a minha mochila que eu levo comigo sempre é o que tem todo o meu equipamento fotográfico, meu computador também. Então, esse é o meu escritório e o resto seria minha casa, né? Então, por ser muito, muito real isso, porque em nenhum momento foi algo que... Não é uma coisa que eu tô ali criando conteúdo sobre viagem, né? Dando dicas de viagens que já foram muito tempo atrás. Não, é a minha vida que tá acontecendo e que as pessoas acabam acompanhando, né? Então eu acho que ajudou muito, sim. Com certeza ajudou demais. Mas é isso, não é o único caminho. Para quem sonha em seguir para esse lado, não é o único caminho, até porque ser nômade é a parte ruim do negócio, eu diria, porque não é nem um pouco fácil não ter uma base. Eu adoraria ter um lugar para voltar sempre, sabe? É muito difícil porque te desestabiliza muito emocionalmente, também profissionalmente, porque é muito difícil organizar teu conteúdo, fazer um planejamento do que você
você vai fazer, porque na maioria das vezes eu não sei nem o que eu vou fazer amanhã direito, né? Então, isso te desestabiliza demais, assim. Então, essa não é, se você quer seguir no ramo de viagens, não necessariamente você precisa ser nômade, muito pelo contrário. Vai muito da realidade de cada um, né? Eu sou solteira, não tenho filhos, não tenho nada que me prenda. Então, por isso eu consigo fazer isso. Existem famílias também que conseguem, mas eu digo, é muito mais difícil, né? Então, vai muito do desprendimento que você quer ter e do que você está disposto, né, a fazer para alcançar esse objetivo. Então, tem gente que consegue fazer usando outras ferramentas. Também não precisa ser só através do Instagram, tem várias ferramentas para conseguir fazer isso. Uma coisa que é legal falar, e você já acabou comentando, que realmente, para ser fotógrafo de viagem, não precisa ser nômade. E o nômade, em teoria, né, não levando ao pé da letra, existem várias formas de você fazer. A gente tem um exemplo, pelo menos para nós, da área de casamento, que é a família do Rock and Love. Eles têm um motorhome e andam pelos Estados Unidos fotografando casamento em qualquer estado, em qualquer cidade. E só que eles têm a casa da mãe da Grazi, que é mais ou menos um ponto de referimento quando eles têm um período mais tranquilo, assim, onde eles podem se organizar melhor. Mas existem várias formas, né? E aí, aproveitando esse gancho do começo dessas histórias, como é que foi, então, o começo, assim, né? No momento em que você teve as suas decisões de ser uma fotógrafa de viagem, que sabia que poderia trilhar esse caminho, como é que começou a aparecer os trabalhos no crescimento do Instagram para esse mercado? O que você passou de perrengue? O que você acertou logo de primeira? Conta um pouquinho pra gente dessas experiências. Trabalhar com o Instagram é a primeira coisa que eu digo, e principalmente para quem tá querendo começar com isso. Na verdade, o Instagram acaba sendo uma ferramenta para todo mundo que tem um negócio, né? Porque não é só na área de fotografia, nem muito menos na área de viagem. Você pode ter um negócio de venda de carro, sei lá, e o Instagram pode ser muito útil para você também. Então, mas eu vejo que primeiro as pessoas ficam muito desesperadas para ter número, né? E isso é um erro muito comum. Hoje em dia, eu acho que foi um erro por um tempo pequeno, assim, que é algo que eu acho que é impossível. Quando você entra nesse mundo de Instagram, o maior desafio é você não se deixar influenciar pelas outras pessoas que também trabalham com isso. Porque cada um tem seu caminho, cada um tem o seu processo. É muito diferente para cada pessoa. O que funciona para mim não vai funcionar para você. E sim, tem algumas regrinhas, né, que servem para todo mundo, de bom uso, né, da ferramenta. Mas é isso. O engajamento que eu tenho com o meu público vai ser muito diferente do que vai ser para outras pessoas. Então você tem que entender muito o teu público, primeiro de tudo. E eu acho que um erro grande é isso, de você ficar preocupado muito com o número, crescer o seu número e não se preocupar tanto com o conteúdo. Para mim, esse erro durou pouco tempo, eu diria, e é engraçado, porque a partir do momento que você não... Hoje eu tenho 56 mil seguidores, mais ou menos, e eu decido não focar a minha energia em fazer esse número crescer, mas sim focar a minha energia nesse número que eu tenho hoje. Porque se eu a gente tem que pensar que a nossa energia é algo que vai nos dar trabalho, que vai nos dar retorno, que vai dar também a parte financeira, né, o lucro. Então, se eu ficar desgastando toda a minha energia, e isso desgasta muito, para aumentar o meu número de seguidores, o que eu vou conseguir lá na frente? De repente, nossa, eu vou ter lá 200, 300 mil seguidores e eu vou conseguir parceria com hotéis de luxo quando eu for para qualquer lugar, eu vou conseguir, sei lá, cada vez mais parcerias e às vezes também jobs que vêm de outras marcas, que é o que eu também faço hoje, mas talvez numa escala menor. O que acontece é que hoje eu tento concentrar toda a minha energia nesse público que eu tenho, sem me preocupar em fazer ele crescer tanto, expandir tanto, porque aí eu tenho a confiança das pessoas. E tendo a confiança das pessoas, que hoje em dia, ainda bem, eu tenho muita, eu consigo fazer com que as pessoas venham e comprem o meu produto. E o meu produto, que hoje em dia está sendo principalmente as expedições que eu organizo, eu preciso que as pessoas confiem em mim para que elas venham nas expedições que eu organizo. E as pessoas vêm de olhos fechados, isso é muito legal, é muito gratificante você ver quando as pessoas realmente confiam em você. Ela não está
indo porque você tá fazendo uma estratégia de marketing ou sei lá o quê, não tá indo porque meio que você tá enganando ela. Não, ela confia 100% em você. E é uma relação muito humana, assim. Então, eu acho que um desafio grande para mim, e hoje em dia tá muito claro na minha cabeça, que foi um erro antes, foi não entrar nesse turbilhão, que é de gente que tá fazendo de tudo, todo tipo de estratégia para poder crescer, ter mais número, no fim, pro próprio bem só, né? Porque eu crescendo muito e não me preocupando com o que eu tô entregando, eu só vou tá dando uma vantagem para mim em parcerias, em jobs que eu vou fazer com outras marcas, mas eu sempre falo, o Instagram é um terreno que a gente vive sem pagar aluguel, né? Então não tem como a gente ficar contando que isso vai existir para sempre, porque hoje eu dependo praticamente 100% do meu Instagram, toda a minha renda vem, na verdade, da internet, né? Mas eu trago isso para minha vida real, sabe? Eu tento fazer esse contato virtual vir para minha vida real, porque eu preciso pensar que daqui a gente não sabe, amanhã, de repente, o nosso querido Mark pode dar a louca e sei lá, fechar o Instagram. E aí? Vai ficar milhões de pessoas desempregadas, né? Porque tem um monte de gente que depende disso hoje em dia. Então, eu sempre tento cuidar com isso. Eu queria saber também um pouquinho mais dos trabalhos. No começo a gente percebe, como você está falando, as pessoas se encontram nesse mundo e acabam utilizando de técnicas, né, que ela vem de alguma forma. E muitas pessoas hoje que estão começando nessa área de tentar ser um influencer, a gente vai usar essa palavra de um modo geral, não só na fotografia de viagem, por exemplo, eles acabam marcando algumas marcas ou, né, por números de seguidores, acabam fechando algumas parcerias sem cobrar, né, no tete a tete. Provavelmente você também no começo deve ter passado por esse processo. Queria que você desse um pouquinho de opinião sobre se é legal, se vale a pena fazer isso, mas já com planejamento de mudança, ou se já começar cobrando é muito melhor do que não começar. Como é que foi essa experiência, esse aprendizado crescendo junto com esse mercado? Então, de novo, falando da nossa autoconfiança como profissional, que eu acho que isso se desenvolve só com o tempo, porque isso não tem receita do bolo, né? Você precisa, tem várias coisas para você ir alimentando a tua autoconfiança profissional e pessoal também, mas isso vem com o tempo. E eu acho que esse é um processo que anda junto com isso que você me perguntou, porque, por exemplo, no começo, claro, já fiz muito... Nossa, hoje em dia eu penso assim, em jobs que eu fazia... Isso na fotografia tradicional também, né? Ensaios fotográficos que, não cobrava nada praticamente, assim, e passava, sei lá, o final de semana inteiro fotografando. Tirava um mundo de fotos, porque também com o tempo você vai começando a fotografar menos e ser mais assertivo, né? Então, também nesses jobs que eu fazia fora, né, do Instagram, antes do Instagram começar a render pra mim, eu também cobrava muito, muito pouco. E aí, no Instagram também, quando começou a entrar parceria, imagina, você tá lá, tá crescendo aos poucos e tal. Quando começa, porque antes também o mercado não estava muito preparado para esse tipo de trabalho, né, que são os influenciadores. As marcas ainda não conheciam isso. Então, lá no começo, um tempo atrás, você tinha que chegar para uma marca, ou a marca... às vezes vinha para você com uma proposta que hoje em dia eu consideraria absurda assim, né, querendo que você faça um baita trabalho de graça, por exemplo. Na época era algo muito novo, tanto pra gente que trabalhava com isso, quanto para as marcas. Então essa relação ainda não estava muito bem consolidada, sabe? Até as marcas, o mercado todo, entender que isso é muito bom para elas, que esse poder de influência é algo que a pessoa vem construindo em anos, que não é só um número que representa, tem todo um direcionamento do mercado aí também, né? Mas eu vejo que também isso também vai mudando. Então não tem uma coisa que antes era diferente, sabe? Então antes eu acho que era mais aceitável você fazer essas parcerias sem você cobrar. E também, às vezes, porque você tá no começo, tá começando ali, então eu acho que é ok, é aceitável. Eu sou contra isso? Sou, porque isso, assim como em qualquer área, né? Na área de fotografia mais tradicional também entra muito disso. Design também, né? Sempre tem aquele desgraçado que vai lá e faz uma logo por, sei lá... 2 coques e uma pizza. Exato. Por 2 coques e uma pizza, exatamente. Aí tem o cara lá que vai e faz isso,
e acaba prostituindo a profissão, né? Então, no Instagram é a mesma coisa, não é nenhuma novidade isso, né? São as pessoas que fazem propaganda sem cobrar, elas acabam prostituindo também essa profissão. E as pessoas que estão tentando levar isso a sério, né? Assim como as pessoas que ficam comprando seguidor, assim, eu que sempre tive um crescimento orgânico, e como eu falei, eu poderia, se eu não tivesse tido esse crescimento totalmente orgânico, se eu tivesse totalmente concentrado em fazer meu número crescer, eu poderia estar, sei lá, com 500 mil seguidores hoje. Mas pra mim não me interessa, sabe? Porque eu quero por mais que seja um número menor, eu quero que as pessoas confiem em mim, confiem no meu trabalho e estejam ali porque querem, e não porque foi um negócio que às vezes foi um sorteio, que ela foi obrigada a seguir, ou sei lá o quê, porque no fundo você tem um número ali que não significa nada pra você, sabe? Então, eu vejo que é um processo natural do profissional e, por exemplo, esse profissional que... Quem nunca foi esse profissional, né? Que vai lá trocar por uma pizza a logo. Todo mundo já passou por isso lá no começo. Quando você é recém-formado, você acaba fazendo isso, né? Você acaba meio que se prostituindo porque você precisa daquela grana. Ou até mesmo por desconhecimento de quanto vale um trabalho, né? Exato, exato. Não, e também porque você não tem essa confiança de entregar um trabalho de alta qualidade, né? Então, por exemplo... Eu acho que com o tempo e com o desenvolvimento dessa autoconfiança profissional, você começa a ir para outro lado, sabe? É muito engraçado, assim, quando vira essa chave de que você vai cobrar por aquilo e porque você acha justo, porque você não faria por menos, sabe? Eu até sou bem contra você... Tem muita gente, né, que também faz isso. Vai lá e cobra, digamos, R$1.000 para fazer um post. Só que você já cobra R$1.000 esperando que a pessoa vai vir com uma contraproposta, te cobrando, sei lá, de R$500 e você vai aceitar. Então, assim, cobra... Você pode ter uma flexibilidade ali para negociar, mas você precisa cobrar um preço que seja o seu preço. Você não pode também estar sempre esperando baixar esse preço, né? Você tem que ser pulso firme. Só que isso eu acho que vem só com o tempo, assim. E na área de mídias sociais não é diferente, assim. Eu acho que vem muito... E também... vem muito dessa mudança de comportamento das marcas, porque eu vejo que hoje em dia, tipo, até um tempo atrás, não muito tempo atrás, sei lá, 1 ano atrás, as marcas, eu via que elas cresciam muitos olhos ainda para números grandes, né? Uma conta que tinha 500 mil seguidores e outra que tinha 50, imediatamente eles batiam o olho na que tinha 500 mil seguidores. Tanto que ficou muito em alta isso de ficar crescendo o número a qualquer custo, né? Hoje em dia, todas essas grandes contas de Instagram de 500 mil, 1 milhão, sei lá que cresceram de uma forma não preocupada com o engajamento delas, hoje em dia eles estão tendo que mudar o comportamento deles também, porque eles estão tendo que fazer com que as pessoas confiem neles. Porque o que acontece? As marcas começaram a perceber também que, o cara tem 500 mil seguidores, mas ele nunca mete a cara ali, ele nunca fala, as pessoas confiam no que ele fala. Quando ele vai vender um produto, ele nunca aparece nos stories ali para falar, para conversar com as pessoas. E aí, será que quando ele vai conversar com as pessoas, alguém vai acreditar? Provavelmente a pessoa vai falar, quem é esse cara aqui que nunca apareceu, né? Então, você construir essa confiança, as marcas também vão percebendo que às vezes vale muito mais o valor financeiro, né? Vale muito mais de uma pessoa que tem um número menor, mas tem um engajamento muito grande, muito bom, do que um número grande que não significa nada, sabe? Isso tem sido um parâmetro. A gente fez um episódio falando de redes sociais e a especialista, né, que é a Liliane Ferrari, ela fala justamente isso. Ela falou assim, o processo agora é o inverso, né? Menos é mais, né? Menos seguidores, mais engajamento. Então é importante que se tenha conhecimento da ferramenta justamente para trabalhar com esse equilíbrio. E não existe regra, né? Porque o mercado vai mudando o tempo todo. Então o Instagram também, né? Então por isso que eu falei, isso é de pouco tempo atrás. É muito pouco tempo. Se você pensar que em 1 ano mudou tanta coisa no comportamento de marketing digital e tudo, é um tempo muito curto. E a gente tem que ir ali sambando conforme a música, né? Então não existe uma regra a se seguir. Você tem que entender muito, de ter um instinto, assim, para conseguir entender essa tendência e, ser o mais genuíno possível. É isso o meu principal conselho para quem quer melhorar nas suas mídias sociais, independente do ramo, independente de viver disso ou não, é ser o mais genuíno possível, porque isso é muito importante.
Você até comentou que uma das mais importantes funções da ferramenta para você é conquistar as pessoas para que elas acreditem em você e que elas possam participar das suas expedições, que hoje é um dos seus principais recursos financeiros aí, né? Que te mantém nômade nessa vida. Sim. Ainda não voltou para casa da mamãe. Mas durante todo esse processo, muito provavelmente você recebeu várias propostas para fazer publicidade e trabalhos pagos para algumas marcas ou empresas e etc, certo? Sim, continuo fazendo até hoje. E como é que funciona? O primeiro ponto, assim, em que momento você aprendeu a cobrar por isso, né? Se existe um cálculo ou depende muito do que é o mercado, de como funciona com os influencers. Em que momento, assim, você entendeu que se você tem esse processo de tipo, isso eu faço, isso eu não faço, porque já que você falou que a sua conta no Instagram tem muito a ver com a sua vida, né? Já que você mostra muito de quem é você ali. Como é que é esse processo de aceitar ou não uma proposta, de valores? Como é que funciona esse trabalho? Bom, eu acho que o valor tem dois valores aí, né? Tem o valor humano e o valor financeiro ali. Então, também acho que foi um processo que veio com o tempo, porque como eu falei, né, o que a gente estava falando antes, no começo é totalmente aceitável você fazer... Aceitável eu não diria, mas compreensível, né? Você fazer um trabalho de graça, ou você fazer cobrando muito pouco, ou não cobrando. Depois, com o tempo, você começa a valorizar o teu tempo. E eu acho que quando você começa a valorizar o teu tempo, você realmente entende o valor do teu trabalho, né? O valor financeiro do teu trabalho. Esse negócio de aceitar e não aceitar... um job, por exemplo, eu vou muito pro lado dos meus valores humanos também, porque como eu disse, para mim, o mais importante de tudo é fazer com que as pessoas confiem em mim, não percam essa confiança em mim, e isso é algo que eu tenho em mim como pessoa mesmo. Eu não consigo, para mim é inaceitável que eu vá me vender, assim, vender minha alma para poder ganhar dinheiro, sabe? Então, se eu cheguei até aqui sem fazer isso, sem sujar a minha imagem e sem fazer nada que vá denigrir minha reputação, assim, digamos, né, ou eu com meus valores como pessoa, não vai ser agora que eu vou fazer isso. Então eu acho que o problema é que as pessoas, é um pouco da minha crise, assim, com a galera que trabalha com o Instagram, é porque eu vejo que o pessoal vende qualquer coisa, e eles não param pra pensar que existe uma pessoa ali atrás que vai comprar aquilo ali que ele tá falando. Se você tem um poder de influência, a pessoa vai comprar, você pelo menos vai fazer uma pessoa comprar. E aí quando você tá falando de alguma coisa que é, sei lá, uma pulseira, tudo bem, sabe? É uma pulseira, é uma coisa que é fútil ali, que não vai fazer a menor diferença na vida da pessoa. Se for aquelas pulseiras de energia, não é fútil. Aquilo lá realmente muda a vida das pessoas. Exato. Mas eu digo, quando você tá falando, por exemplo, de um seguro de viagem, como é que você pode botar em risco a vida de uma pessoa, sabe? Tentando vender um seguro de viagem que você não confia. Então, a minha principal avaliação é assim, eu usaria isso? Aí sim eu venderia, entendeu? Porque, por exemplo, como que eu vou vender... Eu até esses dias eu falei sobre isso nos stories de uma forma muito transparente e eu vi que o retorno das pessoas foi muito legal, porque eu nunca tinha falado e eu ficava meio que tentando mascarar, assim, pra vender, digamos assim. E eu falei, cara, por que eu tô tentando mascarar uma coisa que eu tô fazendo pelo bem delas? E aí eu decidi jogar aberto, porque, por exemplo, seguro de viagens é algo que as pessoas me perguntam muito, né? Porque eu tô o tempo todo viajando, então eu preciso de seguro de viagem, sei a importância de ter um. Eu sempre contrato uma marca X. Essa marca X é uma das que mais tem reputação no mercado, é o melhor custo-benefício no mercado, assim. Então, até quando eu for fazer alguma trilha longa, alguma coisa assim, ela é a única que tem cobertura também para resgate de helicóptero, para esportes de altitude, coisas que às vezes eu me meto em fazer, então é importante que eu tenha essa cobertura. Se a marca X quiser patrocinar esse programa, a gente depois grava o nome e edita e coloca, tá? Isso, marca X, vai ser maravilhoso. Não, mas não isso. Mas eu digo que eu fui me afiliar com eles, porque é o seguro de viagens que eu sempre uso. Não sei se tem problema eu falar nome aqui, mas enfim. Eles pagam 10% de comissão. Tô dando um exemplo, porque eu acho que talvez seja a melhor forma de explicar isso que você me perguntou. Eles me pagam 10% de comissão por cada pessoa que fechar com o seguro deles, certo? E eles não dão cupom de desconto. Então, assim, é 10% pra mim e a pessoa não vai ter vantagem nenhuma em fechar com o meu link ou com o link de fulano, sabe? Não vai mudar nada na vida dela.
Aí tem outros seguros, vários outros, que não têm uma reputação boa no mercado, que eles pagam, por exemplo, 40%, 30% de comissão e, além disso, ainda dão um desconto. O que acontece? As pessoas, elas têm um negócio do nosso psicológico, a gente, ainda mais brasileiro, né, ama um desconto. Então, quando você vê que é um cupom de desconto de 10, 20%, você nem pesquisa outros. Você vai lá e fala, nossa, tem 10, 20%, vou comprar esse daqui que ele tá falando. Fulano tá falando que é bom e tem 20% de desconto, então uau, tô na vantagem. Às vezes você nem vai pesquisar se aquele ali é mesmo mais barato, porque os caras às vezes têm que subir o valor do que eles estão vendendo para poder dar esse desconto e também para passar essa comissão que é muito alta para quem tá vendendo, né, para os influenciadores que estão vendendo. E aí eu comecei aconteceu com um amigo meu que ele teve um acidente numa expedição que ele estava fazendo, e aí depois eu comecei a pesquisar muito com isso, porque eu fiquei muito intrigada. E são várias, na verdade hoje em dia tem umas redes, uns sites que eles vendem diversos seguros, e você compra pelo site, e você nem sabe qual que é a seguradora que está te cobrindo, você só comprou pelo site, mas naquele você site... Você compra pelo corretor, na verdade, né? Exato. E aí você nem sabe qual que é o teu exato lá. E aí quando você vai ver, você nem pesquisa, mas às vezes esses caras, tipo, o que foi que aconteceu com o meu amigo, eles sofreram um acidente lá, e teve duas meninas que ficaram na UTI e ficaram numa situação super, super complicadas, e elas tiveram que ser até expatriadas para o Brasil com dinheiro próprio, e tiveram que entrar na justiça contra uma dessas seguradoras. Então, assim, quando eu fiquei sabendo desse caso, e eu já tinha ouvido outros casos também, eu comecei a pesquisar mais, e são inúmeros casos que isso acontece, que às vezes acontece um acidente grave, que a pessoa realmente precisa de todo aquele apoio do seguro, e os caras simplesmente não estão nem aí, sabe? Ignoram, falam, não, a gente vai verificar. Imagina se você tá lá na UTI, e o seguro quer verificar a causa do acidente, vamos esperar uma semana. Uma semana pode ser, sabe, pode salvar a tua vida. Então, assim, isso é algo que é muito importante, é muito mais complexo, e isso é uma bronca minha até com as pessoas que trabalham com Instagram, porque as pessoas se vendem por qualquer coisa, sabe? Eu fico, caraca, você tá lá se vendendo por 30% de comissão, desesperado para ganhar 30% do que o cara vai pagar, e você não tá preocupado que isso pode afetar a vida do cara no futuro, sabe? Então, para mim, por isso que eu digo, antes de pensar no valor financeiro, eu sempre penso no meu valor como ser humano, assim, porque para mim isso é inadmissível. Mas isso é uma coisa minha, né? Então, é aí que eu tento avaliar se vale a pena ou não. E além disso, por exemplo, coisas que eu não usaria, né? Por exemplo, já aconteceu de vir marca de roupa querer me patrocinar e me mandar, por exemplo, todo mês. Eu não tenho nem como receber coisas mensalmente, porque eu nunca tô no mesmo lugar, né? Já começa por aí, né? E nem mala pra guardar tudo, né? E nem mala pra guardar tudo, nem guarda-roupa. Então, imagina só. Daí eu expliquei pra eles foram muito legais, assim, mas eu expliquei pra eles, até porque eles são uma marca que tem uma pegada bem consciente, e eu tentei até expor para eles a situação. Eu falei, gente, eu vivo falando sobre consumo consciente, sobre você viver com menos. Consciente não só para você poder viver com menos, mas também para o planeta, né, que a gente vive, porque não é saudável a gente ficar consumindo desenfreadamente como tem consumido todos esses anos. Então, eu falo tanto sobre isso, é muito contraditório eu aceitar receber um monte de coisa na minha casa, na casa dos meus pais, né, que não é nem minha casa, todo mês, e são coisas que eu nem sei o que vem, porque, na verdade, esses recebidos, eu acho muito legal receber, quando vem uma marca, entra em contato e tem tudo a ver comigo, nossa, amo receber as coisas, mas, assim, tem que estar alinhado com os meus valores, assim, porque senão fica uma coisa muito contraditória, e é algo que me incomoda como pessoa mesmo, né, não só no profissional, mas eu como pessoa, pra mim não faz sentido eu ficar recebendo um mundo de coisa que eu não vou usar. Eu acho que você devia abrir um canal pra sua mãe só pra ela fazer unboxing pra você. Fazer sessão de recebidos da mamãe. Seria uma boa. Mas você entende? Então é meio que nessa linha assim, que eu sigo. E aí a questão de valores, de preço mesmo, não tem uma regra assim no mercado para isso, mas claro que existe um certo padrão, assim, mais ou menos de uma média, assim, né, de quantas pessoas cobram por post, mas antes só que é aí que entra o negócio. Você tem que avaliar, primeiro, o tempo que você vai dedicar para fazer aquele serviço, porque às vezes, por exemplo, envolve ir tirar uma foto de um produto em lugar tal, ou sei lá o que, demanda tempo para isso, que nem agora eu faço um projeto para um cartão de crédito e eu tenho que tirar foto utilizando ele não em todos os lugares que eu vou, né, em lugares fotogênicos que eu vou. Então a ideia no deserto do Atacama, no meio do deserto, passando o cartão. Não,
lugares que dê para usar o cartão e que sejam fotogênicos, né? Tipo, uma vendinha super bonitinha e tal, essas coisas assim. Então, isso demanda tempo, demanda um estudo do lugar também, né? Às vezes eu acabo indo num lugar especialmente para isso. Então, tudo isso vai influenciar bastante no teu valor do serviço, né? Porque, afinal de contas, quanto custaria para uma marca, por exemplo, pagar para mandar uma pessoa viajar para todos esses lugares e fazer essas fotos? Custaria muito caro. Então, é claro que eles estão escolhendo você nesse caso, eu nem estou fazendo como influenciadora, porque eu não faço nenhum public post assim no meu Instagram, né? Eu faço só projeto fotográfico para eles. Então, assim, quanto que custaria para eles fazerem isso com qualquer fotógrafo que não seja a vida dele ficar viajando, né? Custaria muito caro. Então, isso já agrega um valor enorme. Aí, quando é o teu... assim, se é para eu fazer um public post, por exemplo, quanto tempo vai demorar para eu bolar aquele texto que eu tenho que escrever? Eles vão mandar o texto pronto ou eu que vou ter que escrever? Tudo isso você tem que contar, além das horas que você vai ter que trabalhar e depois para responder todo mundo, né? Porque aí depois chega um monte de pergunta, você tem que ficar respondendo todo mundo. Quanto tempo e quanto vale isso, né, do teu esforço? E além disso, o valor do trabalho mesmo, assim, né? Que é se você vai tirar fotos, se você vai escrever um texto, enfim, todas essas questões. E aí você vai somando isso e entrando num valor que você acha justo para você, assim, que é natural também, às vezes você vai fechar uma quantidade de posts, por exemplo, ao invés de fazer uma foto para tal empresa, você tenta fechar com eles um pacote de 10 fotos e que a foto unitária, digamos, vai sair mais barato, assim como public post também, entra mais ou menos nessa linha para fazer o cálculo. Uma coisa legal que você falou, né, que por exemplo no caso do cartão de crédito é um projeto para eles, não é como influenciadora. Uma outra coisa que as pessoas sempre pensam, ou pelo menos imaginam, é que depois que você se torna um influencer, tudo que você tem que fazer, você tem que postar nas suas redes sociais, né? Tipo... E ter um número grande nas suas redes, exatamente. Exato. Mas não, como fotógrafo de viagem, você pode produzir conteúdo para outros, ou para as marcas, ou para empresas que não necessariamente sejam para publicar nas redes sociais, né? Nas minhas, exato. Nesse caso aí é para publicar nas redes deles, mas já aconteceu de ser. Eu já fiz também projeto assim que era parecido, que eu fiz para uma marca de memory card, que também tem tudo a ver, então é isso. Essas marcas são marcas grandes, mas tem tudo a ver com o que eu faço, né? Memory card é algo que, faz parte do meu escritório. É um novo filme, né? Então, assim, é algo que pra mim é super importante e o que eu acho mais legal disso, de você enxergar essas oportunidades, além do teu Instagram, né? De você ter um número grande no teu Instagram, é você conseguir fazer com que as empresas também criem novas alternativas e novas oportunidades também de trabalho e que, digamos, façam algo inusitado. Porque, por exemplo, essa do cartão de crédito. Quando que você ia imaginar uma marca que vai fazer um projeto com alguém que é nômade e que vai fazer fotos usando cartão de crédito em tudo que é lugar? É bem inusitado esse projeto. Então, assim, é algo que você não imaginaria alguns anos atrás. Se eu dissesse isso, eu até falei isso para uma amiga minha que é totalmente desconectada, eu comentei com ela que eu estava fazendo o projeto, ela é desconectada totalmente, assim, das redes sociais, né? E ela falou, nossa, te pagam para fazer cada coisa aleatória? Daí eu falei... Que ótimo elogio. Mas eu falei, mas é isso aí que tá. O comportamento do mercado tá mudando muito. Então, assim, o poder de influência nas pessoas que isso tem é muito grande também, porque para uma marca conseguir entender que as pessoas gostam de se visualizar, a partir do momento que as pessoas enxergam a minha mão ali na foto, comprando aquela coisa em alguma lojinha, em algum lugar, elas viajam junto, elas estão ali se imaginando usando aquilo ali também. Então tem todo um estudo de comportamento por trás, né? Então as marcas também estão se reinventando. A marca de memory card, por exemplo, eles fizeram um projeto muito, muito legal. Foi tipo o projeto dos sonhos para mim, que eu tinha que fotografar pessoas que eu conhecia ao longo, né, durante as minhas viagens, qualquer pessoa que tivesse uma história interessante. Então o nome do projeto era Memória Marcante, e aí eu tinha que contar a história daquela pessoa e fotografar ela. E era muito legal, porque trouxe um lado muito humano para uma marca de memória, de cartão de memória. Você imagina, não só de cartão de memória, né? Eles vendem pendrive, tudo que é
tudo que é memória. Então, imagina para uma marca conseguir ter esse insight de pensar num projeto muito mais humano e que trabalhe diretamente com as pessoas e que traga mais as pessoas para o mundo delas. É porque elas também enxergam a urgência de ter uma coisa mais humanizada, né? E não só uma marca que vende memórias, né? Que vende HD, que vende qualquer coisa assim, vai ficar sempre seguindo a mesma linha. Não, eles podem ir para um outro lado da propaganda, que é muito legal, e é aí que a gente entra, né? Eu só queria fazer um comentário de que a empresa de cartão de crédito fez uma sacanagem com você. Porque ela falou assim, eu vou depositar o dinheiro na conta dela, ela não tem onde sacar. Ela nunca tá em lugar nenhum, ela tá sempre viajando, não tem onde pegar a caixa eletrônica, então vai ficar lá o dinheiro guardado, ela não vai poder usar. Vai ficar lá, né? E ela vai ter que usar o cartão de crédito, botar tudo no crédito. E falando um pouquinho sobre essa influência das empresas, né, hoje, em cima dos profissionais que acabam usando o Instagram como ferramenta, e em algum momento você recebeu uma proposta ou teve um trabalho, um projeto que você foi convidada, que limitou o seu trabalho? Porque você falou, é minha vida, eu divulgo minha vida, tô sempre aqui, e as coisas acontecem em volta disso, e de repente você se vê numa viagem, em algum lugar, em que a cobrança por ter aceita esse projeto é tão grande que você fala, e agora, né? Tipo, não tô nem aproveitando a viagem, nem tô conseguindo produzir para esse projeto. Ele de alguma forma limita a sua criatividade nesse processo? Eu acho que hoje em dia eu tenho um olho melhor para conseguir identificar esses projetos, porque acontece direto, assim, de vir algumas marcas, já veio assim, marca muito grande mesmo, oferecendo, eu fico até com vontade de falar a marca, porque foi tão patético, eu dei risada do e-mail a hora que eu recebi, assim, que veio me oferecer R$200 para fazer um post. Era um post, um vídeo e stories no Instagram por R$200, sendo que eu tô falando de uma marca, assim, uma das maiores de logística que vende coisas online, assim. Então, assim, imagina o quanto que esses caras não ganham para pagar R$200 para fazer tudo isso, né? Quando eu vejo que é um projeto que vai dar muito mais trabalho do que lucro, tipo isso, né? Eu não faço, eu simplesmente não faço. Eu falo, olha, tá totalmente inviável, fora da realidade, isso não tem como. E vejo se eles entram com alguma outra proposta ou não. Mas, assim, às vezes chega no ponto do projeto envolver tanta coisa que você sabe que você vai acabar ficando engessado com aquilo ali, não vai conseguir curtir, você vai ficar preocupado com o que você tem que produzir e tal. Qualquer projeto te tira um pouco da viagem, assim, e faz com que você fique pensando um pouco naquilo ali, né? Até, por exemplo, esse do cartão de crédito, por mais simples que seja, eu tenho que pensar na foto, eu tenho que ficar analisando o lugar. Na maioria das vezes eu vou num lugar, acho legal, eu tenho que voltar lá. Então, te tira um pouco do conforto, da fluidez da viagem, assim, né, digamos. Mas eu acho que eu não... O que atrapalha mesmo, que eu não consigo lembrar se já aconteceu comigo, assim, talvez já tenha acontecido há muito tempo atrás, é quando vem alguma marca querendo muita coisa, tipo isso, por exemplo, fazer vídeo, que é coisa que não é minha área, porque... Claro, né, eu sou da área de fotografia, normalmente quem fotografa também tem uma noção de vídeo, mas não é a minha área, então eu tenho muito mais dificuldade para produzir, se eu tiver que produzir algum vídeo, do que foto e texto, porque texto eu também tenho muita facilidade. Então, quando é algo que eu sei que vai me demandar muito esforço, ou ter muita edição, ter muita, sabe, que vai me tirar muito daquilo ali, que eu vou acabar me estressando, eu acabo não aceitando. E normalmente o custo, o valor financeiro disso também não vale a pena. É muito raro. Normalmente as empresas que estão bem, com bastante noção do que está acontecendo no mercado, elas já estão bem alinhadas, sabe? Valor, dinheiro versus conteúdo que a pessoa vai ter que entregar, porque se a marca faz uma pesquisa de mercado, ela já tem noção do que é muito, do que é aceitável, do que não é, e também de qual é o teu forte, né? Porque é legal que a marca chega para você te pedindo para fazer uma coisa em que você é bom em fazer, né? E não te tirando totalmente da tua zona de conforto ali para entregar algo novo, né? A gente vê muito influencer, principalmente que faz viajando, por exemplo, para um hotel num outro país, em que a gente, por mais que saiba que ele é um influencer, a gente entende que ele foi contratado para fazer esse tipo de viagem, né? Justamente para ir divulgar Sim. o lugar para os seguidores. No seu caso, é frequente também esse tipo de convite ou é sempre o inverso? Você decide para onde vai e acaba conciliando um trabalho para aquele tipo de viagem? Eu já fiz bastante, eu acho que o que você está falando são as press trips, que chamam.
são viagens de imprensa, né? Eles chamam, às vezes, jornalistas, às vezes blogueiros, instagramers, criadores de conteúdo para fazer promoção de um lugar, por exemplo. Dá para você ou ir para o lugar e fazer tudo por conta própria, né? Por exemplo, eu tô indo para Israel e tô tentando parceria com hotéis de lá. Ok. Aí a negociação é eu com eles e muito provavelmente a gente fecha. Alguns lugares eles são mais flexíveis, assim, às vezes o hotel fala, nossa, claro, vem e deixa super aberto, e esse é o mundo ideal. Queria muito, sonharia que todos os hotéis fizessem isso, todos os estabelecimentos, né, fizessem isso, porque flui de uma forma muito melhor. É claro que é muito difícil para eles também confiarem no influenciador, né, do que ele vai entregar, mas para mim flui de uma forma muito melhor, porque fica natural, sabe? Você fica com gosto de fazer aquilo ali, de divulgar o lugar. Quando você se sente bem no lugar, você quer divulgar. Então não é só, você não tá fazendo só por fazer, né? E tem uns lugares que eles cobram muito certinho. Eles falam, olha, eu quero 5 posts, eu quero que você faça cobertura o tempo todo dos stories, isso, aquilo, e eles ficam meio que no teu pé. Eu acho que flui muito melhor quando é natural, né? E aí nessas press trips, normalmente você não tem a coisa pronta já do que você tem que entregar, mas você tá indo com esse intuito. E normalmente eles não... essas press trips são organizadas quase sempre pelo órgão de turismo, né, do lugar. Então, por exemplo, a última que eu fiz foi para o México, foi para uma região lá do México, que o órgão de turismo de lá organiza tudo para promover aquele lugar. Então, por exemplo, normalmente é um lugar que está precisando, sei lá, você vai pegar algum lugar no México que tem pouco turismo, ou que, por exemplo, esse lugar especificamente era um lugar que tinha muito turista americano, muito mesmo, mas é um lugar que é pouquíssimo conhecido para brasileiros, para vários outros públicos que vão muito para o México, né? Então, o que eles queriam era, por exemplo, tirar um pouco o foco das pessoas em Cancún, Tulum, ali, aquela região que tá muito na moda ir pra lá, e falar, olha, parece esses lugares que nem precisa mais de divulgação. Que você percebe que os lugares entram muito na moda também, né? Todo mundo começa a ir pra tal lugar. Isso é muito também o poder das redes sociais, né? Então, aí o órgão de turismo, que é normalmente do próprio governo, faz uma ação desse tipo para levar, por exemplo, 10 influenciadores daqui do Brasil para fazer com que o público brasileiro, que costuma muito ir, por exemplo, para Cancún, para outros lugares, né, que chove de brasileiro lá, fale assim, pô, vamos abrir essa oportunidade para os brasileiros virem para cá também. Então, eles fazem esse trabalho. Eu já fui em algumas que era só de brasileiro e já fui acho que eu fui em uma só. Não. Fui em 2 que eram para estrangeiros, que era gente do mundo inteiro. Essa que era do mundo inteiro foi muito mais legal, assim, porque era mais... Você não sente tanta competição, assim, sabe? Eu não gosto... A última que eu fui, que era só brasileiros, eu prometi pra mim mesmo que eu nunca mais iria. Porque, assim, com raras exceções, é claro que pode... Depende muito do que é, né? Porque às vezes pode ser uma viagem desse tipo que é organizada por alguma marca. E normalmente é muito legal, porque daí é outra pegada, é diferente, né? Mas quando é assim, organizado pelo órgão de turismo, uma que é meio... Você fica trabalhando que nem um condenado, assim, porque você acorda... Parece que não é trabalho, né? Porque você tá viajando, conhecendo os lugares, mas você mal dorme. Eu voltei dessa última viagem aí sem voz, eu tava com febre, eu tava mal, e você vai e não para, né? Você acorda, sei lá, às 7 da manhã e tem programação até meia-noite. E aí, que horas que você vai escrever, editar foto, produzir o conteúdo? Além disso, você ainda tem que, né, chegar no quarto do hotel e ainda fazer isso. Então, eu acho muito desgastante. E você não ganha nada normalmente pra isso. É só... uma troca, né? Se precisar de um assistente, eu posso passar o dia inteiro descansando num lugar desse e à noite escrever os posts, tratar as fotos. Exato, quando é um trabalho em conjunto, né? É muito mais fácil mesmo, porque daí tem essa parceria. Mas eu achei... As últimas eu achei muito desgastante e não vale o esforço, assim, sabe? Porque acaba sendo uma coisa que a troca não vale, sabe? Mas é isso, eu já fiz algumas que foram internacionais, que foram muito legais, e também não tem esse clima, porque esse mundo de Instagram acaba sendo muito competitivo, né? E isso é uma outra questão que é muito pessoal, assim, eu tive um processo diferente, né? Eu tive uma frustração. A maioria das pessoas que trabalham com Instagram, eu vejo que elas viram uma oportunidade nisso e daí começaram a crescer, mas elas têm o trabalho delas. Tem gente que é enorme no Instagram, mas é, sei lá, juiz, ou não sei,
tem um baita do emprego, ganha super bem, e aí faz aquilo ali meio que como hobby, então ele não tem muita urgência para ganhar dinheiro com aquilo ali, né? Então acaba entrando muito nesse mundo de competição, assim. E como eu tive um processo diferente de não ter dinheiro para nada, e no começo eu passava muito perrengue, e eu fiz isso crescer do zero, assim, com suor mesmo, e eu saí de empresas justamente porque eu era muito contra essa coisa do ego no meio de design existe muito isso, né? Criação em geral existe muito isso, do ego falar mais alto. Sério? Então eu nunca ouvi falar nisso. Que novidade! No mundo da fotografia eu acho que não tem. Imagina, tudo bom de queridinho, nossa. E aí, como existe muito em todas as áreas de comunicação, né, existe muito essa competição, eu decidi me afastar um pouco disso, sabe? Então, no começo eu fazia, porque, claro, né, oportunidade é legal, uau, não, uma viagem toda paga, claro que eu vou, mas hoje em dia eu analiso para ver se vale a pena ou não. Então, não é que eu não vou mais em press trip, mas essas que são bem específicas, assim, que são organizadas para um público que é só brasileiro e que é bem competitivo e que eles até alimentam um pouco isso, assim, da competição, né, para um produzir mais que o outro e se sair melhor e sei lá o quê, eu vejo que é uma competição sem sentido nenhum, que fica só alimentando o ego das pessoas e não consigo ver aquilo como um retorno bom. Então eu faço mais quando eu acho legal e é uma coisa mais leve, sabe? Mais tranquila pra você realmente curtir e tal, e ser uma coisa mais espontânea, né? Legal. E uma coisa que eu ia te perguntar é que assim, todo mundo que quando tá de saco cheio do trabalho, fala preciso de férias, preciso viajar, como se a viagem fosse resolver o problema da crise existencial e criativa da pessoa, né? Uhum. Você vive Sim, viajando, né? Então, teoricamente, não existe crise criativa pra você. Isso. É e não é, né? A frase é verdadeira ou falsa? Justifique. É falsa, com certeza. Eu vejo que esse negócio do processo criativo é muito relativo, assim, porque é muito do dia, né? E às vezes não é não é exatamente um bloqueio criativo que você tá tendo, mas às vezes é preguiça também. Às vezes você tá... Imagina você ficar lá, sei lá, fazendo trilha o dia inteiro, ou eu gosto muito de fotografar estrela, por exemplo. Aí você tá lá acampando, você tá lá horas já fotografando, porque demora muito, né, pra você conseguir fazer fotos legais de astro... Olha eu louca falando de astrologia aqui no meio do eu ia falar um termo que é de astrologia, de astrofotografia. Demora muito tempo, e aí de vez em quando, você tá com preguiça, não é exatamente um bloqueio criativo, mas você... Então, assim, é muito difícil você conseguir também perceber o que é uma preguiça de você produzir aquilo ali, ou quando você tá realmente bloqueado. Então, assim... Agora, esse negócio de que você tá o tempo todo viajando e aí vai resolver todos os seus problemas, também como pessoa, né? Não só falando da área profissional, mas porque hoje em dia ficou muito na moda esse negócio de ser nômade, justamente porque as pessoas acham que vai ser a solução para todos os problemas dela. E isso não existe, isso é uma enorme ilusão. Então, quando vem alguém muito eufórico me perguntando sobre isso, realmente, e eu vejo que a pessoa tá achando que vai resolver os problemas dela, a primeira coisa que eu falo é tentar conversar com a pessoa e dizer, olha, primeiro, analisa tudo que você dá valor na tua vida e vê se é isso mesmo que você quer, porque é um desapego muito grande, e como eu tinha falado antes, né, te desencadeia um desequilíbrio emocional e também profissional muito grande. Você tem que estar lidando com a instabilidade o tempo todo. Financeiro, criativo, também em questões pessoais, né? Porque você tá o tempo todo... Essa instabilidade, o fato de você não ter uma base, te desestrutura de um jeito... em níveis, assim, que são inimagináveis, assim. Você só consegue sentir isso quando você realmente está vivendo isso, porque não tem nem como explicar, sabe? Porque isso te desequilibra. Imagina você não... É aquela coisa, né? Viajar é muito bom, mas voltar para casa é bom demais também, né? E quando você não tem esse voltar para casa, você não, sabe, significa que você não tem um cantinho, teu cantinho favorito para trabalhar, você não tem o teu cantinho favorito para o teu método ali, né? Porque às vezes é aquilo, você tem um lugar ali que é uma luz ótima, você faz um chazinho, sei lá, alguma coisa, um bolo, alguma coisa assim, e aí você senta lá e ali
naquele lugar, daquele jeito, naquela hora, você fica super criativa. Isso não existe quando você não tem uma casa, quando você não tem uma rotina, né? Então é muito difícil, porque toda pessoa de criação tem isso, né? Eu acabo trabalhando muito de madrugada porque é o único momento em que eu fico em silêncio, que a casa tá em silêncio, ninguém me incomoda, seja lá onde eu estiver, né? As pessoas que trabalham com criação têm muito essa tendência de trabalhar de madrugada, mas é a forma que eu encontro, sabe? Eu gostaria muito de conseguir ter um lugar, assim, eu procuro muito café quando eu tô viajando para sentar num lugar que ninguém me incomode e eu consiga ter um ambiente confortável ali para trabalhar, sabe? Porque é muito difícil. Então, é totalmente uma ilusão. Eu diria que, na verdade, isso se torna muito, muito mais difícil, porque você exclui alguns problemas e algumas frustrações da tua vida e você desenvolve outras. Então, tudo na vida precisa de um equilíbrio, né? Você não vai achar que você vai começar a viajar, ser fotógrafo de viagens, uau, que vida dos sonhos e tal. É a vida dos teus sonhos. Você tem que pensar se é isso que você quer, porque o que o outro faz não necessariamente vai servir para você. Então, eu sempre digo que o mais importante de tudo é você colocar na balança. Porque frustração, decepção com a profissão, ou do lado pessoal também, sempre vai existir. Não importa quão realizado você esteja. Porque hoje eu diria que eu sou 100% realizada com o que eu faço profissionalmente, mas é difícil pra caramba, sabe? É muito difícil. Então, eu preciso sempre colocar na balança e ver qual lado tá pensando mais. Então eu tô muito realizado profissionalmente, mas putz, agora tá começando a pesar demais esse lance. Digamos que eu me envolvo com alguém, começo a ter um relacionamento que me puxa um pouco mais para algum lugar, começo a sentir uma pressão minha mesmo, sei lá, eu não sei o que pode acontecer. Ou às vezes eu tenho algum problema na família, algum problema de doença, não sei. E esse lado começar a pesar mais, o lado da estabilidade, eu vou parar, sabe? Ou eu vou diminuir o ritmo. Então, eu acho que sempre é importante tudo na vida a gente colocar na balança, isso assim, com uma certa frequência, né? Não de vez em nunca, assim, fazer isso com uma certa frequência mesmo e ver. Por que eu tô incomodado? Qual lado tá pesando mais? O que é tão importante e fundamental para mim? É a minha liberdade ou é uma certa estabilidade na minha vida? O que eu quero, sabe? É sempre legal ter essa conversa com você mesmo. O legal é que se você estiver se envolvendo com alguém, você quer dar um fora nele, você fala, eu vou ali fazer um trabalhinho em outro país, e você nunca mais volta, né? Porque você é nômade, você não precisa voltar. É complicado. Falando um pouquinho dessa parte de criativo, né, de ser criativo, uma curiosidade. Quando você chega, independente se é um trabalho ou é uma viagem pessoal sua, por ser uma criadora, uma produtora de conteúdos, você precisa alimentar seu Instagram para se manter vista, né? Se manter aí sempre no feed das pessoas, né? Nem mais na vida das pessoas, é no feed das pessoas. Quando você chega num lugar, você procura, você chega e já produz tudo que precisa produzir para depois aproveitar a viagem, ficar tranquila, ou você tenta equilibrar, agora eu produzo um pouquinho, aproveito, produzo mais um pouquinho, aproveito. Como é que você divide essa cobrança pessoal sua de produção de conteúdo? Então, de uns tempos pra cá, também vai mudando, assim, né? Mas de uns tempos pra cá eu tenho me permitido mais me desconectar também, porque eu vejo que quando é em excesso, não é bom pra quem tá produzindo, principalmente, sabe? Porque no meu caso, eu trabalho muito, isso é muito de cada um, né? Mas eu trabalho muito com posts inspiracionais. Então eu vejo que quanto mais desconectada eu tô, desconectada eu digo de internet, né? Provavelmente significa que eu tô mais conectada com as pessoas, que eu tô mais conectada com o lugar que eu tô, com a natureza, com as energias ali, sei lá, eu do momento. Então, assim, isso também ajuda, essa desconexão com a internet, assim, também vai ajudar no meu processo criativo. Porque, olha, eu acho que os momentos que eu mais produzi, eu fiz no ano passado, em abril do ano passado, eu fiz uma trilha que vai até o acampamento base do Everest, eu fiz 17 dias de trilha. E eu fiquei desses 17 dias, eu acredito que uns 10, talvez, ou um pouco mais,
totalmente desconectada, não tinha Wi-Fi, não tinha nada. Então, consegui ir lá pelo sinal do próprio Everest, lá eles têm um sinal de Wi-Fi que é ridículo de caro. Eu consegui só dar notícia para minha mãe, para avisar que estava tudo bem, mas eu me desconectei completamente. E foi assim, fotograficamente falando, é engraçado, porque entra naquilo que a gente estava falando antes, né? Eu tinha um pouco de preguiça, produzir fotos legais e tal, mas, imagina você ficar andando lá, sei lá, 15 km por dia, num frio do caramba, você chega carregando mochila, você chega no lugar um monte de cansado, você não vai ter o pique para sair de madrugada para ir fotografar estrela, por exemplo, sabe? Morrer de frio lá fora. Então, assim, isso é realmente preguiça. Na verdade, eu já não teria o pique nem pros 15 quilômetros que você caminhou, né? Não, então, exato, já é uma loucura. Então, é um negócio assim que você fica, que se dane essa foto, eu não vou fazer, sabe? Mas, então, fotograficamente falando, não foi o momento mais produtivo para mim, óbvio, mas, porque você precisa, né, ter um pouco de energia física para fazer a foto às vezes, mas de inspiração para escrever texto, que é um dos aliados. Eu trabalho muito com foto junto com texto, né? Eu sempre tento fazer o storytelling ali, fazer os dois conversarem. E como eu gosto muito de escrever, eu acho esse processo muito legal. Foi quando eu mais escrevi e eu fiquei totalmente desconectada. Então isso, na verdade, assim, eu escrevia texto atrás de texto. Então, depois, é claro, eu fui postando esses textos aos poucos, né? Porque eu não tinha nem internet para postar. Mas eu fui escrevendo várias coisas. Então, isso eu faço bastante. Quando eu estou desconectada da internet, eu costumo produzir muito mais. E daí eu faço várias coisas e fico com, por exemplo, vários textos prontos, edito várias fotos, já tenho várias coisas ali que já estão no gatilho. Quando eu fico muito nessa ansiedade de produzir conteúdo, eu vejo que não flui tão bem. Mas isso é muito pessoal, né? Porque tem gente que já funciona melhor com um plano, com organização, né? De deixar... Tem gente que, nossa, tipo, tem certinho ali horário, não sei o quê, tudo para postar e para fazer. É claro que eu entendo muito bem quais são os melhores horários, a melhor forma de postar e tal, mas não é sempre que você consegue seguir isso, e se você fica se limitando muito às regras, isso te faz parar de aproveitar, que era o que você tinha me perguntado antes, né? Eu vejo que se eu fico muito limitada, assim, colocando muitas regrinhas pra mim, eu começo a não curtir, porque daí imagina, se eu tô num fuso horário lá da Índia, eu preciso acordar 3 horas da manhã para postar um negócio no melhor horário aqui do Brasil, porque meu público é daqui. Então, assim, não dá para você seguir a risca isso. Então, assim, você posta lá no horário que dá, sabe? Porque não tem como você... E paciência, sabe? Vou ter menos engajamento porque eu não postei no melhor horário? Vou, mas é meu sono também que tá em jogo, sabe? Eu vou fazer isso ou eu vou ficar acordando de madrugada para trabalhar? Não tem como. Então... você tem que sempre ir tentando ter um equilíbrio, assim. Mais uma vez, se precisar de um auxiliar para isso, postar de madrugada, estamos aí, pode nos contratar. E falando já um pouquinho dessas viagens, e daqui a pouco a gente passa por uma partezinha mais técnica, porque a galera tem curiosidade sobre equipamento, etc. Vamos falar, eu vou fazer uma perguntinha que é assim, tipo, é quase bate-bola, né? De tudo isso que você já conheceu, das experiências que viveu, qual que é o lugar mais querido, aquele que você fala, eu volto lá de qualquer forma, um dia eu vou voltar lá. E o lugar mais odiado, aquele que você falou, pelo amor de Deus, nunca mais... Eu vou até riscar do mapa, eu vou arrancar aqui do meu mapa mundi. Não piso mais nesse lugar. Quais são esses 2 lugares? Bom, o lugar que eu tenho um carinho muito especial é o Atacama, tanto que agora eu tô com expedição, por sinal tem vaga ainda, gente, mas eu tenho 3 turmas agora em março, e é a 4ª ou 5ª vez que eu tô voltando pra lá. E, nossa, toda vez que eu vou... Lá é um lugar que me pega, assim. Toda vez que eu saio de lá, eu saio chorando muito, mexe muito comigo. Mas aí, já entrando no outro, eu acho que o lugar tem muito a ver com as pessoas e com a experiência que você tem no lugar. Então, assim, o Atacama foi um lugar que me acolheu muito bem e que eu conheci pessoas incríveis lá. Além do lugar ser muito incrível, eu fiz praticamente uma segunda família lá, uma família chilena, né, pra mim. Então, isso faz com que eu me sinta tão bem lá. Se eu tivesse tido uma experiência ruim, tudo teria sido diferente. Então, por exemplo, eu vou citar... Não tem nenhum lugar que eu já fui que eu deteste, porque, sei lá... Nunca foi pra Osasco, então.
Ô, senti uma ofensa aí. Tem esse lance da violência. Não, tá, se a gente vai falar de cidade, assim, que, meu Deus, tem uma energia pesada ou é violenta, sei lá, daí é outro patamar, né? Mas, por exemplo, falando desse lance da experiência, eu tive uma experiência péssima, assim, ó, mas pensa em tudo zoado que aconteceu, que eu quase morri eletrocutada, inclusive, foi em Zanzibar, que é uma ilha paradisíaca na Tanzânia, na África. Então, assim, é o último lugar que você falaria que uma pessoa não vai gostar, porque é incrível, é uma ilha paradisíaca, é um negócio assim, tem o lance da cultura, tem o lance da dança, tem o lance da natureza, tem muitas coisas legais lá e teria tudo para eu gostar, só que eu não sei, eu tive uma experiência péssima, pessoas, uma energia totalmente errada, aconteceram várias coisas, então é muito da experiência que eu tive lá, não é que o lugar é ruim, sabe? Mas a experiência que eu tive lá foi muito pesada, e daí como eu acredito muito nesse lance de energia, eu já penso, não sei o que tem lá, mas tem alguma parada lá. Quase morreu eletrocutada, literalmente tem a ver com energia. Eu não vou, pois é, eu não vou pagar para ver de novo, então eu iria de novo, mas eu não sei, eu senti uma coisa muito, muito ruim quando eu fui para lá, e tem muita gente que vai e que ama de paixão, mas para mim eu tive uma experiência tão ruim que eu prefiro nem pagar para ver de novo, assim, porque foi bem tenso. Mas se mesmo. Pagarem, aí você já pensa diferente. Aí, quem sabe? Falando um pouquinho do seu escritório que você carrega nas costas, muito provavelmente as pessoas têm curiosidade, porque hoje em dia tem tanta ferramenta, né? Tantas tipos de câmera, tantos celulares para poder fazer o registro de tudo e publicar nas redes sociais, que aí a galera fica na dúvida do que os profissionais dessa área acabam levando na mochila para poder fazer o trabalho bem feito e trazer as belas imagens que a gente vê no feed. O que você leva no seu escritório? Bom, hoje em dia eu tô usando a Sony, eu tenho uma A7 II, que é uma câmera full frame mirrorless, né, que ela é menor, para quem não entende muito das câmeras, né. Eu usei por vários anos Canon, minha última câmera era Canon 6D, e eu optei por trocar para Sony, principalmente por causa do tamanho, mas daí acaba que entra naquela coisa que também o tamanho das lentes acabam que não ajudam muito e tal, mas ainda assim eu acho que ajudou bastante, né, porque tem que ser uma coisa compacta ali no meu escritório / mochila. Então eu tenho uma Sony A7 II, hoje em dia, depende da viagem que eu faço, eu tenho uma 24-70, eu tenho uma 70-200, e eu tenho uma para fotografia que agora, por exemplo, no Atacama, que eu faço muita foto de estrela, eu sempre levo comigo, que é a 14mm da Sigma 1.8, que ela acho que é a melhor para fotografia de longa exposição. Então, basicamente eu levo isso. Essa 14mm, ela é muito pesada. Muito. É um trambolho, sério. Eu não consigo nem acreditar quão pesada ela é. E aí eu só levo realmente quando eu sei que eu vou usar, porque senão não compensa ficar carregando, porque tem esse lance, né? Aí eu tenho um drone, uma Mavic Pro, que eu sempre levo comigo. Eu não uso tanto drone, mas eu acho legal ter, mais pra brincar, assim, né? Não... Eu até tava querendo trocar por um menor. Na época eu decidi comprar uma Mavic porque eu achava que era compacto o suficiente e tem uma qualidade melhor de foto, né? A bateria dura mais também, tudo isso. Ainda assim, ele é grande para poder carregar o tempo todo comigo, considerando que eu tenho que levar as câmeras e tudo mais. E aí, tripé, eu tô agora comprando um maior, porque eu tinha um tamanho normal que quebrou. E aí eu tenho um da Manfrotto que é pequenininho, que é mini mesmo, né? Daquele que é só um negocinho, assim, do tamanho da mão. Ele sempre resolveu o problema. Antes eu usava para foto noturna, eu tinha a Canon 6D e eu tinha uma 16-35 para fazer foto de longa exposição. E eu conseguia a câmera aguentar, aquele tripé aguentava a minha câmera com aquela lente. Apesar dele não ser um tripé, definitivamente não ser um tripé apropriado para isso. Nessa hora os fotógrafos querem me matar, porque fotógrafo é um bicho que é todo cheio de regra, né? Todo cheio de não, tem que ser tal coisa, tem que ser tal coisa. Não existe isso quando você tá falando de viagem, ainda mais quando você tem que carregar teu equipamento. Quando você vai ver fotógrafo da National Geographic, que eles estão lá trabalhando com uma equipe, eles têm uma pessoa despachando todo o equipamento dele lá, cuidando
cuidando de tudo, carregando aquele monte de coisa. Agora, quando é uma única pessoa carregando Fotógrafo tudo... da National Geographic é igual jogador de golfe, né? Ele só caminha. Tem um cara que leva corta algumas pra ele, coisas. porque... exato, é bem isso. A expectativa é a realidade. A tua realidade não vai ser essa, não adianta, porque a não ser que você tenha uma equipe para trabalhar com você. Então, assim, é muito importante essa questão do peso. Nossa, eu sofro muito com isso, porque as costas não aguentam mais, né? E você tem, além do fotógrafo já ter que carregar peso, porque normalmente tá com a câmera no pescoço, né? Faz tudo ali com a câmera. Cada grama faz muita diferença. Então, por isso que eu falei, o Mavic Pro é um drone que é um tamanho bem razoável, na verdade, para um drone, né? Só que ainda assim ele é um trambolho para eu carregar. Então tudo eu tenho que equilibrar, assim, pensar no peso, no tamanho. E aí o tripé é outro que entra nessa história, porque é muito pesado. O tripé é um trambolho que ocupa um espaço enorme na mala e daí eu despacho, né? Então agora eu tô comprando um bom, porque justamente a câmera que eu tinha antes, com a lente que eu tinha antes, esse pequenininho aguentava. Eu tenho um outro tripé também, que é daqueles de bolinha, sabe? Que ele agarra nos lugares. E eu conseguia dar conta com aquilo. Mas agora com essa 14mm aí da Sigma, ela é muito pesada. Então ela não aguenta. Então eu tô precisando comprar outro justamente por isso. E aí eu tenho um Osmo para celular mesmo. E uso iPhone que também... Não fotografo muito com o celular, mas é sempre legal, e eu gosto também de brincar um pouco com composição assim no celular, te tira um pouco da zona de conforto, né, de ter a câmera na mão o tempo todo, e te força a criar de uma forma diferente. E é isso, eu acho, as coisas que estão no meu escritório. E o anão, aquele anão assistente que faz toda a selfie de viagem, como é que é aquela foto aqui? Aonde que ele vai? O anão, meu filho, esse é o segredo. Tem que ser um anão mesmo, né? Porque pra poder caber nas coisas tem que ser pequenininha. Ele tem que entrar em qualquer canto, qualquer buraco que eu enfio ele. Na verdade foi assim, né? Quando foi contratar, na lista de exigência era peso e tamanho. Pra ver se dava pra carregar. Essa é uma das perguntas que vocês mais recebem, tipo, de quem, como é que vocês fazem as fotos que sempre aparecem vocês e a paisagem? Quem que tira essa foto? É uma coisa recorrente. Sim. Sabe que isso é um negócio, eu não comentei, mas o primeiro, voltando para a primeira pergunta, né? Quando eu comecei a me tornar fotógrafa, na verdade, eu tinha feito um curso de fotografia, e aí logo em seguida eu criei um workshop de fotografia e eu fiquei viajando nos primeiros 2 anos nômades, eu fiquei viajando pelo Brasil dando esse workshop de fotografia que era voltado para a área criativa e composição fotográfica. Então, justamente porque como a parte técnica ainda era algo novo para mim, né, porque eu tinha aprendido fazia pouco tempo, eu no curso que eu estudei, eu percebi o quanto era importante esse lado criativo, que eu já tinha muito desenvolvido, porque eu via nas pessoas que estavam fazendo o curso comigo que elas não tinham esse lado. Então, eu comecei a pesquisar tal, e eu vi que isso existe muito pouco no mercado. Não existe curso para pessoas que não querem, por exemplo, se tornar fotógrafos profissionais, entender tudo de técnica ou ter uma super câmera, mas um curso que vai fazer as pessoas fotografarem melhor, só que de uma forma básica, né, com o celular dela ou com uma câmera não semi-profissional ou até profissional, só que vai desenvolver mais esse lado criativo, porque tem muito fotógrafo que fica muito, muito bitolado à técnica e não desenvolve esse lado. Então, dentro disso, tô falando do workshop que eu dei esse tempo todo, foi porque eu também aprendi muito, 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 e ao longo de todos esses anos viajando, a importância da direção da fotografia. Então, quando você aprende a dirigir uma foto, né, falar para a pessoa o que ela tem que fazer, você também consegue se direcionar muito melhor quando você está sendo o objeto, né, está sendo a pessoa a ser fotografada, e você também consegue entender muito bem o que o cara lá atrás da câmera está fazendo. Então, se você está dando tua câmera para alguém que não manja dos paranauês ali, não sabe fazer a foto, você consegue fazer com que ele fotografe do jeito que você quer, sabendo direcionar ele e falando o que você quer, e também você lá na frente como modelo, né, você tá tão acostumada também a direcionar as pessoas para você, que você também sabe se direcionar melhor, você consegue ver perfeitamente onde está batendo a luz, o teu posicionamento ali na foto também, porque é claro, né, quem tá lá fotografando, se a pessoa não manja nada, só vai fazer o que você falar, ela não vai te direcionar e dizer, vira pra cá porque a luz tá batendo um pouquinho melhor do lado direito, ou sei lá o quê. Ela só vai bater, né? Então você precisa dominar do lado de quem tá fotografando
para saber falar, olha, fica nessa posição aqui e bate quando eu fizer tal coisa. E você ir lá na frente e também saber se posicionar do jeito que você quer a foto. Basicamente é esse o segredo. Pelo menos o meu, assim, é aprender a dirigir e saber também me direcionar na foto. Porque, olha, eu já viajei com gente que, assim... o meu maior desafio vai ser com a minha mãe agora, porque eu vou para Israel em maio com a minha mãe. Vai ser a primeira viagem que eu vou fazer com ela. E minha mãe, meu Deus do céu... Quando eu conseguir fazer ela tirar as fotos legais da viagem, aí vai ser um prêmio, porque eu já viajei com muita gente que não fotografava nada, assim, leigo total e que realmente, sabe a pessoa que você fala, olha, tá aqui, ó, o que eu quero, e a pessoa não consegue nem ver a diferença do que ela tirou para aquilo lá que você queria, sabe? Ela nem percebe que tá errado. E você tem que tentar fazer com que a pessoa entenda. Então, assim, já passei horas ali explicando. Eu acabo me divertindo, porque por isso que eu comentei do workshop, porque como eu já dei aula e era justamente dentro dessa parte criativa, de composição e tudo mais, eu gosto muito de ensinar. Então, quando a pessoa que está viajando comigo, por mais que ela não manje nada de foto, se ela tem algum interesse em aprender e se ela tem alguma curiosidade com foto, normalmente tem, né? Aí eu vou ensinando, sabe? Eu vou tentando mostrar a diferença, eu vou tentando dar umas aulinhas para ela. E aí, no final da viagem, ela já tá fotografando bem melhor. Já sei de onde saiu as fotos que faz aquele meme quando eu tiro uma foto e quando tiro uma foto de mim. Você já viu? Expectativa e realidade? Não, assim, quando você tira a foto da pessoa, tá a pessoa bonitinha, o fundo sim, desfocado. sim. E aí, quando tiram de Seguindo a você, regra tá dos o fundo... terços, né? Tal, pá. Tá o fundo focado e você desfocado. Tá tudo certo. Não, é horrível, é horrível. Teve uma vez que eu nem acreditava, eu tava lá no Taj Mahal, e aí eu tinha feito... É porque as pessoas sempre oferecem, né? Eu fotografo muitas pessoas na viagem, e todo mundo fica, mas Paty, você não quer uma foto tua? Aí tem vezes... Quando eu vejo... É a preguiça também, né? Quando eu vejo que eu vou ter que ficar ali meia hora explicando pra pessoa o que eu quero, aí eu, não precisa não, tá de boa, tô tranquilo. Aí eu nem peço a foto, porque senão dá uma frustração na pessoa também, né? Porque a pessoa fica lá e eu... Aí quando eu vou tirar, eu já falo, olha, gente, eu até aceito, mas eu sou chata, então eu já aviso antes, que é pra ver se a pessoa tá com paciência ou não, né? Porque é frustrante também pra pessoa, né? Que ela tá tentando tirar e não consegue. Mas essa vez no Taj Mahal, eu lembro que eu tirei, era a foto das mãos de uma amiga minha com o noivo dela, fazendo um coração, assim, bem clichê, né? E aí o Taj Mahal tava encaixadinho exatamente no coração. Tava a mão dele e a mão dela fazendo o coração e o Taj Mahal no meio, bonitinho. Mal sabem que demorou 45 minutos pra você centralizar o coração. Não, então, tudo bem, até eu conseguir direcionar eles, fiz tal, mas foi até rápido. Aí ele ofereceu, mas você não quer que eu tire uma tua? Daí eu, não precisa. Aí ele insistiu. Gente, eu não sei se eu tenho ainda essa foto, mas chega assim, você rola de rir, porque é um negócio inacreditável, porque ele tirou a foto, eu mostrei como é que era a foto, né? E ele tirou a foto, aparecia todos os milhares de turistas do Taj Mahal, e aparecia eu fazendo um coração, eu inteira, o corpo inteiro fazendo um coração e o Taj Mahal no fundo. E ele realmente achava que era a mesma foto. A outra foto só aparecia a mão deles e o Taj Mahal desfocadinho no fundo, coisa mais O fofa. problema é a pessoa achar que é a mesma coisa, né? Completamente diferente. Exato. Daí quando eu vi que ele não conseguiu entender a diferença de uma foto e da outra, eu nem tentei duas vezes. Eu só falei, não, tá ótimo, tá tudo bem. Isso chama-se preciosismo, porque era só você abrir o Lightroom e fazer o crop. Nossa, ela ia ter que cropar 90% da foto. Eu vou tirar tudo praticamente, vou deixar uma sombra. Não, é muito engraçado. É porque aí você vê, né? Se a pessoa tem potencial, você vai lá e tenta trabalhar. Assim, mas é difícil, porque a gente acaba ficando muito exigente também, né? Eu acho um exercício muito legal esse de ensinar, porque eu vejo que a pessoa aprende muito e eu vou aprendendo cada vez mais. Dando workshop, eu vi muito isso. Cada workshop, quem mais aprendia era eu, porque quando você ensina, não sei se vocês já deram aula, mas nossa, é um processo assim de criação mesmo, porque você tem que tentar explicar da forma que a pessoa entenda, então, e da forma mais leiga possível, porque na verdade eu dava aula, tinha vezes que ia profissionais também, mas a maioria das vezes eram pessoas que não entendiam nada, então eu tinha que tentar criar uma forma que ela entendesse e que ela conseguisse aplicar para a realidade dela, né, isso é muito legal.
Então, você que está ouvindo este programa, este episódio, está viajando com a Paty, se de repente, em algum momento, você oferecer de fazer uma foto e ela falar não precisa, ela não tá confiando no seu potencial. Ou eu tô com preguiça. Não, ou eu tô com preguiça de explicar. Tem esse momento. Acontece muito de eu simplesmente estar com preguiça. Daí eu fico, não, tá tudo bem. A gente falou do equipamento e, assim, rapidinho pra gente também, só pra ilustrar para as pessoas, como é que é o fluxo de trabalho? Você falou que o escritório tá na sua bolsa, mas e backups? Sim. E como é que você trabalha com publicações em lugares que a internet não ajuda muito? Como é que funciona o fluxo de trabalho de pós-produção, digamos? Isso daí, olha, vou chamar outra pessoa para responder. É muito Cadê complicado. O anão ajudante, né? Cadê o anão? Onde é que estão as fotos, anão? Não, é bem complicado, viu? Porque eu tenho esse problema. Eu decidi parar na minha vida de falar que eu sou uma pessoa desorganizada, porque eu acho que quanto mais se fala, mais isso se prova, né? Então, eu sou bagunceira. Eu tenho uma tendência a ser bagunceira. Tem uma tendência a perder arquivos, resumindo. Não, pior que não, sabia? É engraçado, é isso que eu ia falar. Eu sou desorganizada, mas eu tenho aquela bagunça, a famosa bagunça organizada, sabe? Então, perder... eu não consigo nem lembrar de algum exemplo para te contar de alguma vez que eu perdi alguma coisa, tanto de arquivo quanto de artigos pessoais mesmo, assim. Eu cuido muito bem das coisas, assim, só que é isso. Eu não sou boa para organizar, assim, tem gente que, nossa, é todo metódico, né? Coloca lá o ano, depois o mês, depois o dia, e aí depois o país, e depois sei lá o quê, e tudo mega organizado, assim, em 1000 pastas, e você consegue achar tudo de um jeito super fácil. Além disso, eu também sou muito ruim com tecnologias, então eu sinto que isso me afeta bastante, porque quando a pessoa é boa com tecnologia, assim, ela usufrui de tudo que a tecnologia tá ali para te ajudar, né? Então, por exemplo, eu tenho um Mac, né? Eu uso um computador bom, mas eu sinto que eu não uso nem um terço do que ele poderia me ajudar, sabe? Porque às vezes tem uma forma muito mais prática de organizar as coisas. Tô falando isso porque eu não sou exatamente um exemplo disso, mas contar com a internet é muito difícil. Então, assim como, voltando ao exemplo da expectativa e realidade lá do fotógrafo da NetGeo, que tem sempre alguém carregando tudo para ele, que tá tudo certo, também entra na ideia das pessoas de, usa nuvem, é tão simples. Não é simples. A internet de quase todos os lugares que eu tô não funciona, ainda mais porque eu gosto muito de lugares de natureza bem remoto, né? Então... Everest e Atacama não servem de exemplo. Não, exato. Mas tá, tudo bem. O acampamento base do Everest é um caso à parte, mas, por exemplo, Atacama, tem internet lá? Tem, mas tipo... ventou, a internet não funciona. E venta muito, todos os dias. Às vezes, sei lá, tem muita gente usando a mesma coisa, não funciona. Daí você tem que... Aí você ficou sabendo de um restaurante lá que tem internet boa. Você vai lá, os caras ficam trocando a senha de hora em hora. Isso é real, tá? Não tô falando... inventando um exemplo. Tem um restaurante lá que tem internet muito boa e que uma vez eu fui lá para subir o arquivo, de hora em hora os caras cortavam a internet porque eles trocam, e aí você tem que consumir uma nova coisa no restaurante para poder ter internet de novo. Então, assim, não é fácil contar com nuvem, não dá para contar. E então claro que eu pago nuvem tanto do celular quanto eu pago Dropbox, pago iCloud e tudo, mas é mais quando eu tô em algum lugar de internet boa que aquilo ali vai se alimentando, né, na nuvem. Mas de modo geral, eu uso HD, por bastante tempo eu usei HD externo, só que eu já tive bastante problema do HD quebrar, apesar de eu cuidar muito bem dele, ele tá sempre em movimento, né, e HD é uma coisa muito sensível, assim, então eu sempre deixo ele numa caixinha super protegida e carrego da forma mais cuidadosa possível, mas eu já tive problema de corromper todos os arquivos, isso há muito tempo atrás. E aí, depois que eu tive problema com isso, eu comecei a manter os HDs, por exemplo, aqui na casa dos meus pais. Aí, gente, de novo, os fotógrafos e as pessoas que são boas de tecnologia vão querer me matar, entrar nesse podcast aqui e me matar. Mas, assim, o que eu faço é uma coisa muito, talvez, estranha para essas pessoas, mas eu levo pendrives comigo, porque foi a única forma que eu encontrei de não estragar e não corromper os arquivos. Porque, por mais bizarro que soe, eu prefiro manter os meus HDs aqui na casa dos meus pais, que eu venho a cada 3, 4 meses para cá, e aí eu faço um backup grande quando eu venho,
E eu levo um mundo de pendrive comigo. Pendrives bons, de bastante memória. E aí o que eu faço é isso. Eu pego o memory card, eu passo tudo para aquele pendrive. E aquele pendrive tá lá guardadinho, entendeu? Porque pendrive, olha... Já até aconteceu de molhar o pendrive, cair de tudo que é jeito, tá lá jogado na bolsa e ele não estraga. Eu não sei qual é o milagre do pendrive, mas ele não estraga. Eu tenho um pendrive que já foi lavado na máquina de lavar. E estragou? Não. Não estragou, então é um Não negócio estraga. maravilhoso. Eu não sei, as pessoas subestimam o pendrive, mas eu acho uma coisa maravilhosa, assim. Porque isso acaba, de uns anos pra cá, tem salvado muito minha vida nesse... Por mais que seja estranho, tá, gente? De novo, eu já comentei, eu não sou uma pessoa referência em tecnologia, então não me tomem como referência. Mas se por acaso você for uma pessoa que é péssima com isso também, então sinta-se abraçado e venha pro mundo dos pendrives, porque ele e faça ajuda como muito. a Paty, faça uma campanha com uma empresa de pendrives e pegue em permuta. Exato, por isso que esse projeto foi o projeto dos sonhos, né? Porque ainda, além de tudo eu recebi um monte de pendrive. Não, gente, é engraçado, né? Mas é porque você, quando vai viajando, você vai tendo que adaptar todas aquelas regras que te falavam, né? De, você paga a nuvem, você tem o teu HD externo que você coloca ali no teu escritório, na tua mesa ali e tal, tudo certinho. Quando você tá viajando, nada disso funciona, sabe? Você tá levando a mochila o tempo todo, de vez em quando corre o risco de perder ou de quebrar, ou sei lá. Então o pendrive é a forma mais prática que eu consegui encontrar pra minha solução. Só que é isso, por exemplo, quem trabalha com vídeo, já é muito mais difícil poder contar com pendrive, né? Você vai ter que ter um mundo, porque os arquivos são ainda maiores, né? Então, com o tempo também, isso vale para quem está começando, com o tempo você começa a fotografar cada vez menos. É engraçado, né? Você começa a virar mais profissional, mas você fotografa menos, porque daí você erra menos também e vai mais assertivo na foto que você quer. Então, acaba que aquele mundo de arquivo que você tinha no começo, que era demais, que seria insustentável carregar em pendrive, considerando arquivos em RAW, né, obviamente. Depois de um tempo não ficam tantos assim, e você começa a ser mais pontual e assertivo no que você quer. Pra quem é da época do disquete, o pendrive é uma maravilha, hein? Né? Ainda mais que a gente hoje tem pendrive que é do tamanho do polegar, né? Imagina, gente. E uma dica, não sei se a Paty faz isso no trabalho dela, mas os fotógrafos de casamento estão acostumados. Pra quem faz muita fotografia em RAW, que é a fotografia cru pra depois editar e tratar, existe a versão que você pode converter pra DNG, né? Que é uma versão que fica um pouquinho menor, né? E você acaba Mais tendo leve. mais leve, mas que consegue o mesmo tipo de edição de pós-produção que o arquivo cru que as câmeras geram. Ainda mais a parte que, no caso, o arquivo da Sony é bem pesado, né? Ele é bem pesado. E eu tô com a A7 II, né? Tem a A7R2, que é uma versão depois da minha. Depois da minha, não. É como se fosse a minha é como se fosse a 6D da Canon. Equivalente, mais ou menos. E a 7R2 é como se fosse a 5D. É mais pesado ainda. E eu ouvi falar, eu não sei porque eu não tenho ela, né? Mas eu ouvi falar que você não tem como diminuir o arquivo, porque isso na Canon você tem como, né? Você tem vários tamanhos de... Na de Fuji arquivo também, RAW, você sim. consegue fazer o RAW comprimido, que é um pouquinho, é quase metade do tamanho. Então, e na Sony não tem essa opção, pelo que eu ouvi falar, né? Na minha eu sei que não tem, e na outra eu também ouvi falar que não tem como. Então, isso é uma desvantagem. Até eu acabei comprando a 7.2 não tanto por... Claro, né, a outra é muito mais cara também na hora que eu fui comprar, isso pesou também, mas também pensando nos arquivos, porque eu fiquei colocando na balança se eu precisava desse tamanho todo, sabe? É claro que é sempre bom, mas isso ia acabar me trazendo outro problema, que eu conversei com algumas pessoas que são fotógrafos de viagem, que estavam com a 7R2, e eu fiquei pensando nisso, no lance de backup, porque eles falaram que está sendo um grande problema. Tipo, tem gente que acaba tendo que deletar foto mesmo, porque tá no meio da viagem lá, não tem como fazer e enche memory card muito rápido, acaba gerando outro problema, né? Então, por enquanto, eu optei por isso. O dia que eu tiver meu anão carregador de tudo aí... Eu tenho 1,80 m, mas se pagar bem, eu posso andar de joelhos. Nossa, gente, mas é pesado, viu? Gente do céu, nossa. Ontem mesmo estava falando disso, que o tanto de coisa que tem que carregar pesa. Então, assim, quando você vai para esse lado de viagens, galera que trabalha com eventos, fotografia de outros ramos aí... Inclua um intensivo de crossfit. Precisa
quebrar essa ideia primeiro de que tem que ser tudo do jeito que você sempre fez, porque isso não existe. Quando você está viajando, você precisa se adaptar, se virar, tanto que é isso. Eu acabei achando o modo mais conveniente de guardar minhas coisas dentro de pendrive, sabe? Quem diria? O que pesa mais, a mala de equipamento ou a mala de roupa? Depende muito da viagem, mas é que nem, por exemplo, agora eu tô no dilema agora. Até segunda-feira eu preciso estar com a mala pronta e eu tô levando muita coisa para tudo que é tipo de clima. Então eu vou ficar na praia primeiro, depois eu vou para Patagônia fazer trilha, preciso levar equipamento de acampamento, de trilha também, bota, tudo que pesa. E depois eu vou para Atacama fazer expedição, e depois para Israel ainda. Então tudo isso vai ter que estar na mesma mala. Então é óbvio que ela vai ficar mais pesada. Mas a mala de equipamento normalmente gira em torno de uns 15 quilos. É bastante. É uma criança de 2 anos no colo. É muita coisa, é muita coisa. Tanto que a galera mochileira, assim, né? O pessoal que viaja, que eu já fui por muito tempo, né? Agora eu tô indo um pouco pro outro lado, mas eu antes que viajava com muito pouco, viajava só de mochilão, sempre foi complicado, porque a mala de equipamento acaba sempre pesando mais do que o teu mochilão, às vezes, sabe? Você fica naquela de tentar ter uma mochila mais compacta, mas, nossa, mala de equipamento pesa. Paty, se deixar, a gente contaria muitas histórias, fariam 3, 4 episódios aqui de uma vez. Mas só pra gente terminar esse com a chave de ouro, assim, pra quem realmente ouviu este programa, sentiu-se inspirado, entendeu tudo que circunda este mundo de um fotógrafo viajante ou um viajante fotógrafo. Mas se a gente pudesse dar 3 dicas, 3 ou 4 dicas, assim, bem assertivas pra galera que quer começar nessa área, tá pretendendo ser aí um influencer de viagens, digamos assim, um guia turístico do mundo, que dicas você daria para essa galera que vai nessa nova empreitada aí? Bom, eu acho que não ter muita ansiedade no que você faz é muito importante, porque é um passinho de formiga, assim. Eu tô construindo isso já faz 5 anos, então hoje em dia eu consigo me sustentar muito bem com o que eu faço e vejo a coisa se encaminhando para um lado muito mais sustentável, né? Que eu digo sustentável de conseguir se sustentar sem exigir tanto da minha presença, né? Mas é algo que é assim, ó, não tem outro jeito, é um passinho de formiga, passinho de cada vez. Então o que você conseguir fazer hoje vale ouro, porque é um passo de cada vez. Não adianta, não tem receita do bolo milagrosa, não adianta ficar, sabe, ansioso, comprando seguidor, achando que vai resolver tua vida, porque olha, não vai, tá cada vez pior esse lance de crescimento, assim, tá difícil nas redes sociais. Já entra também na dica número 2, talvez, de você talvez não focar tanto em redes sociais, porque se você está começando e não tem uma rede grande, não fique achando que ter um Instagram bombado, por exemplo, vai resolver tua vida, porque não vai. E principalmente se você usar métodos artificiais, né, tipo comprar seguidor, ou sei lá, para crescer no Instagram, porque é um trabalho muito de formiguinha e você tem que concentrar primeiro em produzir um conteúdo de qualidade. Essa já vai ser minha dica número 3, olha só, tô falando tudo numa continuidade. Concentrar na qualidade do teu trabalho, porque se você fica concentrando só em números, tal, você às vezes perde a chance de ver outras oportunidades, porque existem inúmeras oportunidades de você trabalhar com isso. Como eu citei o exemplo até do cartão de crédito, é claro que eles vieram até mim porque eu tenho uma visibilidade boa, mas às vezes você pode ir até eles. Se você não tem, você tem que colocar ali, fazer uma análise de você mesmo e ver o que você tem como pontos fortes e pontos fracos. Então, meu ponto fraco é porque eu não tenho uma rede grande, que as marcas, as pessoas não vão vir até mim. Então, o que eu vou fazer? Eu preciso ir até eles. Eu preciso sempre focar em entregar um trabalho de qualidade, desgastar a tua energia com isso e tentar enxergar outras oportunidades, além das mídias sociais, porque as redes sociais acabam te fazendo acreditar que é só aquilo ali. E não é, tem muitas outras coisas por trás, muitas outras oportunidades. Você pode ser um produtor de conteúdo bem anônimo até, que nem se expõe. Então, se esse não é teu forte, tá tudo bem, sabe? Tá tudo ótimo. Vai, então, mete a cara dentro das empresas, vai tentando, vai mostrando teu trabalho dentro das marcas, porque isso também conta muito. E durante a viagem é isso também, enxergar oportunidades. Eu acho que isso é não ficar bitolado no que deu certo para uma pessoa, porque isso pode não dar certo para você e você pode estar perdendo de enxergar as tuas oportunidades no teu caminho.
Viu? Anotou, pegou as dicas? Então, se quiser ser realmente um influencer, um fotógrafo de viagem com categoria, tem que seguir essas dicas. Paty, muito obrigado pela sua participação. Foi um prazer conversar, compartilhar as histórias e ouvir tudo o que acontece neste mundo que a gente vê só através do feed dos stories. E espero que nossa conversa colabore, ajude, faça crescer esse mercado, juntamente com as pessoas que querem entrar nele, com boas dicas. Mais uma vez, obrigado pela sua participação aqui com a gente. Muito obrigada, eu que agradeço. Galera que tá escutando e que ainda não conhece meu trabalho, tá super convidado para ir lá no meu Instagram. Então já aproveita, passa os links. Paty in Pixels, na verdade. Você vai ter que escrever ali na descrição, que talvez as pessoas não consigam. Mas se você escrever Paty com TCHI, já vai aparecer lá, Paty in Pixels. E estou sempre organizando minhas expedições, não só fotográficas, mas também que vai muito para esse lado de autoconfiança, autoconhecimento, que tem ficado cada vez mais forte, que eu acho que acaba que está tudo relacionado, assim, né? Para desenvolver o seu lado profissional, você também tem que estar muito bem como pessoa. Muito obrigada pela oportunidade, foi muito legal, foi mais legal do que eu imaginava fazer um podcast. Obrigada pelo convite. Imagina. Então, galera, se gostou desse episódio, não esqueça de compartilhar nas redes sociais. Um grande abraço e até o próximo episódio. Tchau. Tchau. Beijo.